Fala galera do Fala Vale Podcasts, bem-vindo a mais um podcast. Hoje, nada mais, nada menos que ela, doutora Ana Paula Montemor, nutricionista. Ela já é mais de 10 anos nutricionista, tem uma experiência incrível, já atendeu mais de 7.000 pessoas e vai ser um bate-papo legal. Deixa eu te pedir uma coisa, se inscreva no nosso canal para você receber mais vídeos e informações. A gente está trazendo um conteúdo bacana e a gente está na meta, está começando ainda de bater 100 inscritos, né, meu diretor? Boa! Ana Paula, vamos lá. Começa um pouquinho se apresentando, fala um pouquinho de você, quem é você, o que faz, onde mora, onde se esconde. Vamos lá, vim aqui bater um papo sobre o que eu mais amo falar e vivenciar, que é nutrição, alimentação saudável, estilo de vida. Eu sou nutricionista e sou da nutrição funcional, né? O que ela se diferencia dessa nutrição tradicional é que o olhar vai muito além das calorias. Então, nós valorizamos dentro da nutrição funcional muito a qualidade, a interação entre os alimentos e os pilares do ser humano. Mentalidade, físico, bioquímico, né? Então, como estão os seus exames, como estão os seus nutrientes. Uhum. E eu tenho, assim, a filosofia profissional, digamos assim, de que zero radicalismos, né? Trazer o quanto mais natural, melhor, mas para que você se alimente de uma forma saudável, natural e interessante, não precisa de radicalismos. Então, a gente traz muito esse equilíbrio dentro dos planos alimentares, né, dentro das consultas. Legal. E você já atendeu mais de 7.000 pessoas ao longo de 10 anos? Exatamente. Deve ter muita experiência para contar, né? Muitas coisas que você vivenciou. Muitas histórias. Eu acho que uma das partes mais legais, assim, de ser nutricionista é que você muitas vezes faz parte da vida da pessoa, né? De uma intimidade, assim, tanto de saúde, de momentos felizes, de momentos desafiadores. Então, geralmente, eu sou a primeira pessoa a saber, por exemplo, quando uma paciente é engravida. Já perdi a conta, né? De quantas vezes eu escutei Nutri, você é a primeira pessoa que tá sabendo, né? Não contei nem pro meu marido ainda, não contei nem pra minha mãe, mas eu quero te contar para saber o que eu posso comer, o que eu posso usar nesse momento. Então, também já passei por momentos, assim, bem emocionantes de diagnósticos, né? Então, me ligando, doutora, você é a primeira pessoa que sabe que saiu isso no meu exame, que tive o resultado positivo. Então, eu me sinto muito feliz, grata pela confiança, feliz por esse resultado do meu trabalho, né? Então, isso é o resultado da confiança dos pacientes. Sim, uma confiança, é um relacionamento, né? Sem Você dúvida. está ajudando ela ali e acaba criando esse relacionamento com as pessoas. Sem né? dúvida. E uma coisa muito legal também é que, por exemplo, eu tenho pacientes que passam comigo há 7, 8 anos. 7, 8 anos? Então, isso é muito legal. E você fica pegando no pé ali 7, 8 anos. Pelo jeito, assim, pegando no pé que eu falei no modo legal, né? Bom, porque se fosse aquele negócio chato também, elas não iam ficar 7, 8 anos com você. Né? Uma coisa que eu sempre explico, né? Nós, ao longo da vida, a gente também vai se modificando. Então, a nossa dieta, a nossa suplementação, o nosso estilo de vida, ele também tem que ir acompanhando isso, né? Então, por exemplo, vou te dar exemplo de uma paciente minha. Então, quando ela me procurou, ela estava na faculdade. Então, qual era o cotidiano dela, né? Estudar e trabalhar, fazer faculdade, comer correndo. Correria, né? Ela ainda não tinha um trabalho, ainda estava na casa dos pais, então o financeiro comprometido. Opa, então isso daqui é um estilo de vida. Isso aqui é um tipo de alimentação, isso daqui é um tipo de suplementação. As prioridades naquele momento são diferentes. Então, se formou, casou, nossa... Casamento, aprender a cozinhar, aprender a ter uma logística de vida, engravidar. Então, em cada momento de vida, você necessita de estratégias diferentes, né? Sim. E isso eu também acho que é muito importante, assim, no nosso cotidiano, até quando a gente pensa em redes sociais, né? Quem que você vai seguir? Você tem que seguir alguém que está no mesmo momento de vida com você. No mesmo nível que vai agregar ali para você. Exatamente, porque é isso, a gente tem diferentes fases de vida, né? Eu sou mãe, tenho 2 pequenininhos. Isso que eu ia te perguntar. Você já é casada? Quanto tempo? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos e tenho o Anthony, de 4 anos, e tenho o Valentim, de 1 ano e meio. Então, é isso. A vida se transforma totalmente, né? Eles pequenos, a prioridade total. Imagina eu começar a seguir uma pessoa ou querer seguir uma dieta de uma pessoa
que não tem filhos, que tá na casa dos 20 anos, que consegue acordar, ir pra academia às 5 da manhã, voltar a fazer o café da manhã, fazer uma corrida, ir pra natação, trabalhar, voltar e assistir uma série à noite. Opa, eu não tô nessa fase de vida, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu acho não, né? Acredito que 90% ou até mais das pessoas, elas não vivem isso aí de ficar tranquila. A maioria é correria, dia a dia, trabalho, estudo, casa, filho, família para criar, para cuidar. E aí, como ajustar tudo isso, né? É importante que você tenha esse olhar de fato pela situação e o momento que a pessoa está vivendo, né? Com certeza. Porque tudo influencia, né? Claro, a mesma coisa, né? Uma pessoa que trabalha fora, uma pessoa que é mãe de criança pequena, que é corrida. Como que eu vou passar um planejamento alimentar para ela em que aquilo vai ser mais uma dificuldade no dia a dia dela? Não tem como, né? Ela precisa de coisas práticas, precisa de coisas saudáveis. Ela precisa de uma refeição que todos da casa vão poder comer a mesma coisa. Que seja bom, legal para todos, né? Com certeza, imagina. Opa, vou cozinhar. Mas pro meu marido tem que ser uma comida, pro meu filho mais velho tem que ser outra, para mim tem que ser outra, pro filho mais novo tem que ser outra. Então, eu acho que o olhar integrativo também vem disso, de entender o contexto daquela pessoa e o momento de vida, né? Então, quando você falou assim, nossa, você tem paciente de 7 anos, você tá 7 anos pegando no pé dele. Não, na verdade é porque o momento de vida também vai mudando e exige novas estratégias, novas condutas, né? Sim, legal. Eu fiz algumas pesquisas aqui sobre você, algumas perguntas também. Eu quero saber, assim, eu tô um pouco acima do peso e... Eu fiz durante muito tempo low carb, jejum intermitente, que nada mais é do que uma alimentação saudável, só que sem industrializados e menos calorias. O que você acha em relação a essas estratégias? Tem gente que... Eu sei que tem gente que defende muito o jejum intermitente, low carb, cetogênica, como dieta flexível também, como reeducação alimentar, como não sei o quê. Tem um monte de coisas. E eu acredito que... todas devem funcionar, não testei todas. O que eu fiz é o que eu te falei. Você estudou, você sabe muito melhor. O que você diria? Tem alguma melhor? Ou são momentos que dá para fazer agora essa e depois aplicar outra? Como que é que você vê isso? Eu acredito que existem vários caminhos que a gente consegue chegar em determinado resultado. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, você realmente dá para ir por várias estradas, né, por várias condutas. Eu sou muito a favor dessa parte de low carb, de jejum intermitente, principalmente quando está num contexto muito acima do peso. Eu acho que é um momento interessante para impulsionar isso, fazendo de maneira equilibrada, né, e organizando isso. Por quê? O que acontece? Se a gente for pensar fisiologicamente, geneticamente, nós somos preparados para o jejum. Nós somos preparados para a restrição de carboidrato, né? Então, eu sempre repito isso. Falo, gente, nós nos esquecemos, mas nós fomos feitos para viver na natureza. Para se movimentar e tudo. Exatamente. Só te cortando, isso é importante. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto também. Como eu te falei, em relação a marketing, hoje eu tenho uma empresa de marketing e faço todos os anúncios aparecerem. Sabe aqueles anúncios chatos que aparecem no YouTube? É a gente que faz. Uma das coisas que a gente percebeu muito o grande avanço da indústria da alimentação. O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, já tem um conteúdo, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marcelo tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, os cortezinhos das entrevistas. Colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. Hoje a gente vê muitas propagandas de fast foods, de comida, de alimentação, de tudo, né? Antigamente não tinha iFood, essas coisas, mas a gente vê que eles investem muito pesado, muito pesado. O McDonald's, o exemplo, né? É anúncio sem parar. Você coloca no Waze ali para ir a algum lugar, aparece já o anúncio deles ali na rodovia. Exatamente. Então, assim, a facilidade que tem hoje também, né, de você com um clique chega comida na sua casa. E aí imagina, a pessoa passa o dia inteiro naquela correria, é prazeroso comer, ela não quer ir pro fogão, vou pedir um negócio aqui para comer. Exatamente. E eu vi também um programa da última tribo caçadora-coletora que existe
Se eu não me engano, o nome deles é Hadza. Tem até no YouTube um vídeo deles mostrando ali. Meu, eles andam o dia inteiro atrás de um pedacinho de carne. São todos ali com o corpo magro, né? E andam o dia inteiro, correm o dia inteiro. Aí a pessoa que estava entrevistando eles lá andou junto com eles. Eles deram acho que uns 40 mil passos, assim, coisa de 2, 3 horas. Alguma coisa desse tipo. Mas a questão era que às vezes eles faziam uma refeição no dia, ou 2. E era proteína, que eram os animais ali. Sim, tem um estudo que fizeram que hoje a média de um brasileiro ativo é igual o desempenho de um brasileiro nos anos 70 que era sedentário. Então, sabe essa pessoa que vai na academia 3 vezes por semana e fala assim, nossa, tô bem, tô fazendo atividade física. Ao gasto energético, o tempo de movimentação dela equivale a um sedentário dos anos 70. Caramba, sério? Por quê, né? Porque antigamente a gente não tinha muitas tecnologias, facilidades, uma alimentação super disponível, né? Hiper disponível. Então, um exemplo simples, né? Onde que a gente gastava... Tava dentro do carro, mas onde que a gente gastava caloria? Para fechar o vidro. Hoje, o que você precisa para fechar o vidro? É um botão. Só um botão. Então, micro gastos calóricos que você tinha antes, hoje eles já não existem mais. E eu percebi isso porque, por exemplo, a gente está aqui no podcast com tudo prático. O celular, se você quiser o controle ali para desligar o ar-condicionado. Exatamente. Aqui não tem Alexa, mas em casa tem. Eu falo, Alexa, acende a luz. Alexa, faz isso. Alexa, liga o ar. Então, ou seja, a gente fica muito mais parado. Muito mais. Sentado, por exemplo. Eu trabalho na frente do computador o tempo todo aqui. Só trabalhando, Alexa, água aqui. Ando pouco. Até coloquei o relógio para marcar, para mim poder andar mais, porque eu tava percebendo que às vezes era 1.000, 2.000 passos por dia só, dentro de casa. E o era andar, escritório, banheiro, né, cozinha. É totalmente fisiológico do ser humano. É algo hoje as pessoas estão normal. mais preguiçosas também. Eu acho que tem muitos fatores. Primeira coisa que eu acho assim do nosso estilo de vida moderno, ele é multidemanda. Então, hoje, você não basta, né? Você não tem só o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem que responder o WhatsApp. Enfim, são múltiplas demandas. Então, ainda mais eu acho que celular acabou ajudando de um lado, atrapalhando do outro. Mas é isso, às vezes você tá lá no momento de distração, aparece o anúncio do hambúrguer. Ou do chocolate. E aí vira talvez... uma loucura. Até desculpa cortar, mas talvez você que esteja vendo, vai aparecer um anúncio no meio aí e você vai querer comer. E falando em anúncios em relação à comida, né? Essas coisas. Eu tenho visto muito sobre a dieta flexível também. Bastante pessoas investindo nisso, que você pode comer de tudo e ainda assim emagrecer desde que você conte caloria. Eu falo por mim, isso não funciona porque a minha vida é corrida demais. Eu não tenho tempo. O exemplo, hoje eu ia almoçar antes de vir, não deu tempo. Aí como que eu vou parar ainda para contar caloria? Eu acho que isso dificultaria. Eu vejo que tem alguns resultados, algumas pessoas que têm, mas o que você acha dessas dietas? Na verdade, eu acho que assim, se a gente for analisar, né, toda dieta é flexível, no sentido assim, isso é uma das primeiras coisas até que eu falo para os pacientes. Você tá aqui, eu não vou te falar assim, olha, você nunca mais pode comer açúcar. Você nunca mais pode comer brigadeiro. Quando você for no aniversário da sua família, leva a sua marmita. Não existe isso, né? Então, os momentos de confraternização, um momento especial, ele vai ser um momento flexível. Agora, você inserir isso no contexto diário, semanal, rotineiro, eu acredito que seja um furo no pé. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo, né? Sei lá, um brigadeiro e uma maçã. Eles podem ter as mesmas calorias, mas metabolicamente eles se comportam completamente diferentes. Tem uma ação diferente. Completamente diferente. Então, isso precisa ser levado em conta. É claro que se você fizer isso uma vez ou outra, substituir a maçã pelo brigadeiro, não vai dar ruim. Mas, se eu já pego alguém que já tem um contexto de obesidade acima do peso, já tem um paladar com maior aptidão para doce, com maior aptidão para carboidrato refinado, você vai estar estimulando qual troca? Se eu perguntar para o meu filho de 4 anos, o que você prefere?
ele vai certamente preferir o doce. Se bem que o Anthony é diferenciado, ele gosta muito de fruta. Né? Filho de Nutri, até que talvez ele penderia para maçã. Mas 90% das pessoas vão pender para o lado do que é mais, né, menos saudável, digamos assim. Pode ser que momentaneamente nas calorias aquela conta feche, ok. Mas ali na frente o metabolismo vai cobrar. Por quê? Se a gente for pensar no caso do doce, do brigadeiro, doce de leite, bolo de chocolate, enfim. Aquilo ali tem um altíssimo índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que o açúcar vai estimular a glicemia no sangue e, consequentemente, o quê? Insulina. Eu estar estimulando constantemente esses dois hormônios, eu vou estar estimulando o ganho de gordura corporal. Eu vou estar estimulando reabsorção de sódio. Eu vou estar estimulando mais as papilas gustativas. Então, como que existe pessoas com o paladar viciado em doce? Ué, se eu só como alimentos doces, essa parte da minha papila ela vai ficar muito estimulada. Então, quando eu comer algo amargo, azedo, eu vou achar aquilo horrível. Muito ruim. Muito ruim. Porque a minha papila gustativa ela tá hipertrofiada, ela gosta muito mais do sabor doce. Então, só ali eu já começo a estimular um comportamento que vai me atrapalhar em várias outras coisas. Aí vai chegar um momento, você tá lá, fazendo essa dieta, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nossa, tá muito difícil de eu manter essa caloria aqui. Então é por isso que as pessoas que começam a... Um exemplo, eu tomo água com limão já há muito tempo, vi muitos médicos falando que é bom, e no começo era ruim, depois fui acostumando. É a mesma coisa o café, eu tirei o açúcar do café. Falando nisso, diretor, meu amigo, tem aquele cafezinho bom pra gente, sem açúcar? Ó, se você que tá aí nos assistindo, estiver de manhã, de tarde, toma um café também aí, senta aqui e assiste junto com a gente. Perfeito, você foi certeiro, é exatamente isso. Eu comecei a tomar o café sem açúcar e me acostumei, me adaptei a isso. Foi na época que eu mudei, né? Hoje eu tô acima do peso, como eu te falei, tô precisando de uma Nutri para me ajudar. Eu comecei a tirar carboidratos refinados, essas coisas tudo aí, comecei a colocar café sem açúcar e comecei a sentir o sabor daquilo ali e me adaptei. Isso. Acostumei e fiquei de boa. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o gosto do café sem açúcar é ruim, o limão também, mas é porque, na verdade, elas estão, então, viciadas com, você falou, a papila gustativa. Papila gustativa. Porque é isso, tudo no nosso paladar é adaptável, treinável. Então, é isso, se você der pra criança pequenininha, né, eu gosto de usar criança porque criança é como se fosse uma folha de papel, né, ela tá em branco, então ela não tem referência de nada. Se você der ali pro seu filho, sei lá, refrigerante pela primeira vez, não vai gostar. Não vai gostar, vai achar estranho, porque o paladar tá limpo, né? Então, sempre tomo leite, tá limpo o paladar. Com a gente é a mesma coisa. Muitas pessoas começaram já a tomar o café com açúcar. Então, assim, a pessoa nem teve a oportunidade lá, a primeira vez que tomou, de tomar ele puro, né? E isso, quando eu estou nos atendimentos, fica muito evidente como o paladar depende muito de ponto de vista, né? Por exemplo, eu nunca esqueço uma moça que eu atendi, faz até alguns meses. E aí, durante a consulta, você toma café? Ana, eu adoro café. Você toma com açúcar? Mas eu tomo bem pouquinho. Eu tomo um pouco açúcar. Quem toma com muito açúcar, Nutri, é o meu pai. Eu falei, é mesmo? É. O meu pai, quando ele vai fazer a garrafa de café de 1 litro... Olha isso, eu fiquei espantada, né? Ela falou assim, ele coloca 3 xícaras de açúcar para fazer uma garrafa. Aí eu falei, realmente, é bastante. Não, eu falo pro meu pai, eu chego lá, pai, o seu café é melado, você tem que tomar menos açúcar. Então assim, eu tomo com pouco açúcar no outro dia. Eu falei, e você faz com quantos uma garrafa? Com 1 xícara. Olha, isso também é muito açúcar. Você acha que é pouco açúcar... Porque você compara com o seu referencial, que é do seu pai. Mas, eu vou te falar, sabe o que é pouco açúcar? É se você usasse ali meia colher de sopa para fazer uma garrafa, ou o ideal, que é não usar nada. Então, isso é importante, né? O porquê que para muitas pessoas é importante ter um profissional, ter um nutricionista, ter alguém que para te puxar a referência. Para explicar, ensinar. Para explicar, também, né? Exatamente. Por quê? Porque se o seu contexto de alimentação, né? Todo mundo na sua casa toma refrigerante, acorda, come 5 pães. A partir do momento que você começar a comer 2, você acha que você está comendo só...
Sim, você tá melhorando, mas você entende que precisa de alguém para mostrar qual é o ponto de referência? Uhum. Então, é aquilo que eu falei, né? Por exemplo, do doce, de fazer essas substituições calóricas. Precisa alguém para te puxar e mostrar, olha, isso que você tá fazendo, você tá indo no caminho certo, mas esse caminho é o ideal, digamos assim. Você tem que caminhar para comer coisas mais saudáveis. Porque reeducar o paladar não é eu te fazer comer porções controladas, é eu mudar o seu paladar, no sentido de realmente você sentir prazer em tomar um café sem açúcar. Né? Tem gente que acha que a pessoa que tá tomando café sem açúcar, ela tá tomando aquilo, fazendo um esforço, ela gosta de sofrer. Não, gente, a pessoa encontra o prazer naquilo, porque ela tá equilibrada. E isso vale para tantas coisas. Isso vale para atividade física, isso vale para a parte financeira, isso vale para mentalidade, para relacionamentos, vale para tudo, né? É importante você ter um ponto de referência seguro, porque senão é isso. Você vai achar que você tá com uma xícara de açúcar, você tá pouco, porque o seu referencial é quem usa 3. Isso eu ia te falar aqui, eu falei, eu de fato tomo café sem açúcar, e algumas pessoas falam, meu, você é doido, que isso? Nossa, deve ser horrível tomar café sem açúcar. Parece que é um terrorismo, mas pra mim, de verdade, eu me adaptei ao sabor do café puro, sem açúcar, sem nada. Pra mim é muito bom e gostoso e prazeroso tomar café sem açúcar. Se eu coloco açúcar, não é mais café pra mim. Fica um negócio melado, estranho. Não tomo. E vou te falar uma coisa. Um bom hábito abre porta para outros hábitos. Então, provavelmente, você começou a tomar o café sem açúcar. Então, pra você, o limão puro ficou mais fácil. Pra você comer uma fatia de bolo, ficou mais fácil do que comer 3. Entende? Ficou mais fácil para você comer 2 quadradinhos de chocolate do que devorar a barra. Por quê? Porque um hábito abre porta para outros. Né? Então, isso é muito, muito importante. Isso que você falou, né? De, por exemplo, a pessoa virar e falar assim, nossa, mas café sem açúcar é ruim. E vir, né, com esses pitacos. Isso também é um desafio muito grande que as pessoas enfrentam no processo de emagrecimento ou no processo de melhorar a alimentação por alguma patologia. Então, hoje, o meu foco principal de atuação é dentro das doenças inflamatórias. Então, mulheres que sofrem com endometriose, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, que são doenças que exigem estratégias nutricionais onde precisam ter mais cautela com as escolhas alimentares. E, frequentemente, ali, depois de alguns meses de acompanhamento, começam a vir as queixas, por exemplo, assim, nossa, Ana, as meninas do meu trabalho começaram a falar assim, nossa, você tá muito radical com a alimentação, pra que fazer isso? Nossa, que exagero tomar café sem açúcar, só se vive uma vez. Começam esses estímulos. Eu não sei se você, quando você estava nesse processo de emagrecer aí todos esses quilos, você encontrou pessoas... Demais! Primeiro você pode experimentar esse cafezinho sem açúcar. Quando eu comecei, olha, hoje eu tô, quem tá olhando aí, né, pode pensar assim, nossa, ele tá acima do peso. Realmente, hoje eu tô um pouco acima do peso, eu sei por quê, devido à correria do trabalho. Depois a gente vai entrar nisso aí em relação ao estresse. Sim. Em alguns outros detalhes, que eu acho que muita gente se identifica com isso. Com certeza. Mas assim, eu pesava 120 quilos, hoje eu tô com 105. Perdi 30 na época. Ótimo. E aí, de 1 ano e meio pra cá, eu tô chegando a 105, né? Eu não voltei o que eu pesava antes. Perfeito. E sabe, eu até queria te perguntar. Eu vejo assim, tá? Eu tô te falando de mim, mas eu acredito que muita gente é assim. Eu tenho vários conhecidos, amigos que passaram por esse processo e comentaram isso também. Um exemplo, por mais que eu não esteja 100% regrado, seguindo ali um plano alimentar, uma dieta como uma low carb, como eu seguia fazendo jejum intermitente, que eu sempre fiz, eu me adaptei. Hoje são 4 horas da tarde, eu tô em jejum e eu tô tranquilo, eu tô bem. Eu não tô com fome, eu não tô com vontade de comer nem nada. Dá pra gente puxar tantos ganchos, né? Essa história, essa moda de ter que comer de 3 em 3 horas. Isso eu ia te perguntar também. A gente tem várias perguntas aqui, né, diretor? O diretor ali, ó, tá no foco. Ontem ele saiu daqui, era 10h30, falou que ia correr 20 minutos. Correu, diretor? Isso inspiração. Aí. Foi na academia hoje cedo? Tá, e outra coisa que a gente pode falar também de corrida. Então, eu ia te perguntar isso também.
Tem muita coisa aqui, o papo tá bem bacana, tá bem legal. Muitas dúvidas aqui que vocês tiverem também, pode deixar nos comentários aí, tá bom? A gente vai estar sempre respondendo vocês. E uma das dúvidas, várias, né, que a gente tem é essa. Eu me adaptei ao jejum intermitente, então eu tô em jejum hoje. Eu tô um pouco sem vergonha, não tô treinando. Faz aí, acho que umas 2 semanas que eu dei uma parada devido a trabalho, correria, estudo, empresa, enfim. Mas eu vou voltar e já tem data para voltar. Mas o que eu queria dizer era em relação à alimentação. Não é porque eu não tô 100% regrado que eu também vou pisar o pé na jaca e colocar o corpo inteiro na jaca. Então, o que eu quero dizer? Eu me conheço, eu sei quando eu tô com fome e quando eu tô com vontade de comer. Eu sei. E eu sei quando me dá as vontades de comer também as bobeiras. Como eu não tô tão regrado nem treinando, é o que você falou, né? Um hábito leva o outro. Se você tá treinando, tá fazendo jejum, bebendo bastante água, dormindo bem, é mais fácil de você treinar, de você seguir um planejamento. E ainda mais, ter alguém para cobrar, para dar um toque, para ajudar como você faz, seria muito melhor. Muito melhor mesmo. Mas eu quero dizer, eu não exagero às vezes, como talvez muitas pessoas fazem, que emagrecem e engordam tudo de novo, ou até o dobro, porque eu sei disso aí. Então, vamos supor, eu tô fazendo aí acho que uns 60%, 70% certo e uns 30% errado. Agora, se eu colocasse o pé na jaca mesmo, voltasse com os velhos hábitos de antigamente, com certeza eu tinha passado dos 120 quilos. E aí, eu queria te perguntar em relação ao jejum intermitente. Eu vi que tem vários estudos científicos também falando sobre isso. E voltando à época dos antepassados, dos índios da caverna, eles não comiam de 3 em 3 horas como é hoje. O que você acha disso? Essa recomendação de ter que se alimentar de 3 em 3 horas, essa necessidade, né, da gente, sempre ter um lanche na bolsa, medo de passar fome e coisas nesse sentido, tem alguns motivos para que isso acontecesse, né? Então, primeiro, a indústria alimentícia é uma indústria. Então, existe um interesse financeiro por detrás disso. Então, a indústria financeira, ela viu assim, bom, como que eu posso fazer as pessoas comerem mais? Eu preciso mostrar para elas que elas têm necessidades de 3 em 3 horas estar comendo. Então, isso virou uma recomendação. Então, a gente sabe que tem recomendação, por exemplo, da pirâmide alimentar brasileira, da pirâmide alimentar americana, que lá na década de 50, 60, quando ela foi estruturada, a gente sabe que houve influência de grandes empresários da indústria. Então, não era só um interesse lá na sua saúde, no seu estado nutricional. Haviam outros interesses em cima disso. Então, tem do Kellogg's, né? Era um fazendeiro lá anos atrás que ele começou a juntar estudo, começou a financiar, falar colesterol alto mata. Vem do bacon, vem do ovo, vocês têm que começar o quê? Mais cereais. Quem que é ele? Kellogg's, né? Naquela época ninguém sabia, mas hoje quem que vem na sua mente quando você fala Kellogg's, né? Sucrilhos. Tigrinho fazendo raw, é isso. As pessoas... Qual era o padrão de alimentação dos americanos? Era bacon com ovos. O que era aquilo? Proteína e gordura boa. Natural, saudável. Ana, então quer dizer que eu posso acordar e comer bacon todos os dias? Infelizmente, o bacon de hoje não é igual àquele lá, Sério? né? Eu sempre brinco, falo assim, eu não vou falar o nome da marca, né? Porque vai que... Mas a indústria, ela não tem tempo, né? Como que é feito o bacon lá na fazenda, a linguiça lá da fazenda, né? Ele pega lá a carne, coloca o sal, salmoura, deixa pendurado em cima do fogão a lenha e pega ali aquela defumação de dias. A indústria não tem tempo. O que ela criou? Fumaça líquida, nitrato, nitrito, glutamato monossódico. A linguiça e o bacon fica pronto em 20 minutos? Nossa. Quando será que fica pronto na indústria? Então, aquilo lá é um produto hiperindustrializado. Mas se você conseguir um bacon artesanal, uma carne e tudo mais, você consegue. Agora, retomando aquilo que você falou do jejum intermitente, qual que é o meu ponto de vista sobre isso? Geneticamente, os nossos genes são preparados para momentos de restrição alimentar. Que é aquilo que eu te falei, né? A gente esquece, mas a gente foi feito para quê? Viver na natureza. Então, na natureza tinha a geladeira, tinha um armário cheio de salgadinho, de pão, quentinho na padaria? Não tinha. A gente tinha aqui, primeiro. Essa é uma pergunta também que me aparece muito. Ana, posso treinar em jejum? Eu falo, pode. Você foi feito para treinar em jejum. O que é obrigatório é o pós-treino. Certo? Por quê? Porque antes, qual era a nossa principal atividade física? Era caçar. Então, o nosso momento de lutar, o nosso momento de força e tudo mais, de explosão, era em jejum.
Só que, antigamente, nós estávamos metabolicamente preparados para isso. Por que para você o jejum ele começou a funcionar? Né? Por que a low carb começou a funcionar? Porque você passou um período baixando os seus níveis de insulina, ensinando o seu corpo a usar a sua gordura corporal como principal fonte de energia. A pessoa que come muito carboidrato... Gente, o que é muito carboidrato, né? Eu acordar e tomar leite com achocolatado, e comer pão francês com geleia, com margarina, não comer fruta de manhã, no meio da manhã ir lá e comer um salgado de padaria, no almoço comer muito macarrão, arroz, purê de batata, à tarde vou lá e como pão de novo, né? Fica um mar ali de carboidrato, de fritura e tudo mais. Se você virar e falar assim, amanhã eu vou fazer jejum, o que vai acontecer? Vai passar mal. Vai passar mal. Por quê? Porque o seu corpo está acostumado a receber a glicose e ter aquele estímulo de insulina. O que você tem que fazer? Você tem que ir promovendo essa adaptação. Ai, mas como que eu faço isso? Começando a mudar qualidade. Primeiro você muda a qualidade. Então, o que é mudar a qualidade? Nossa, eu tentar trazer mais proteína, mais queijo curado, mais carne. Opa, eu como só um bifinho no almoço. Opa, então vamos tentar comer 2. Opa, eu como 8 colheres de arroz. Então vamos tentar comer 4. Ou come 8 pão, come 4. Exatamente, vai diminuindo. Não tem problema. Eu sempre falo isso, é mais importante a direção do que a velocidade. Por quê? O que eu mais vejo no consultório? A pessoa assim, vou ficar de manhã em jejum, sinto fome de manhã. Também a gente vai falar sobre isso, que é importante. Porque tem muita gente que acha que tá abafando de acordar e não tomar café da manhã. Não é bem assim. Como? Tá abafando? Acha que tá arrasando, entendeu? De acordar e não tomar café da manhã. Falar, eu sou ótima pro jejum porque eu não tenho fome de manhã. Não é bem assim. Isso aí é um sinal do metabolismo que também a gente já vai conversar sobre isso. Então, eu ia até te perguntar isso. Não tem pessoas que sentem mais fome no período manhã até a hora do almoço e outras que sentem mais pra tarde, pra noite? Isso, tem. Eu acho não, tenho certeza. Que depois das 5 que começo a sentir fome. Depois das 5 horas da tarde. De verdade, eu fui vendo ao longo do tempo, eu fico o dia inteiro até 5, 6 horas tranquilo, sem comer nada, de boa, e aí à noite você quer comer tudo. Treinando, fazendo tudo. Então, o que me faz comer tudo, às vezes, é o estresse, a correria. E aí, eu vou pra alimentação, que é uma fonte de prazer. Nem sempre, tá? Às vezes eu me mantenho. Como eu te falei, se eu estiver treinando, dormindo bem, com a cabeça mais tranquila, eu abro mão, consigo falar não para muitas coisas. Mas, quando eu também tô bem cansado, estressado, ou muita coisa na cabeça, eu gosto de sentar ali na frente da televisão, comer alguma bobeira, um lanche, não sei, uma pizza. E ali, entendeu? Aí esse que é o problema. Você ficou em jejum. E comeu errado, Vitória. Né? Ponto pra você. Mas na hora de comer, perdeu qualidade. Uma das coisas que eu até parei em rodízio. Em rodízio, eu sou do tipo de pessoa que, assim, eu luto pra me controlar em várias coisas na vida, ter um controle emocional. Mas a alimentação, assim, eu gosto muito de comer. Então, se eu for no rodízio, eu não vou conseguir comer pouco. Quando a gente pensa em jejum intermitente, nós temos que pensar também em, eu diria até 3 pilares importantes, além da janela do jejum. O que você vai comer no momento que você for comer, né? Então, isso é muito importante. Tô em jejum, ok, mas o que eu vou comer depois? Você tem que atingir as suas necessidades nutricionais. E quando eu falo necessidades nutricionais, nós temos os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas nós temos uma lista dos micronutrientes. Ferro, magnésio, zinco, vitamina D, B12, toda essa galera. O seu organismo precisa disso. Por quê? Porque o que faz o meu organismo ir lá, pegar a gordura, jogar para dentro da célula, queimar, me dar energia e disposição? São esses micronutrientes. Para o carboidrato te dar energia, te dar vontade de treinar, de correr, micronutrientes. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Esses micronutrientes, eles estão na alimentação? Eles Você encontra? Estão na alimentação. Aonde? Vegetais, frutas, chás, especiarias, cúrcuma, gengibre, canela, nos chás. Então, por exemplo, né, você ir lá e quebrar o jejum com algo que é baixo em qualidade nutricional, o seu corpo ainda começou
né? Ainda tá nesse déficit nutricional, entende? Aí, Ana, mas eu tô emagrecendo. Beleza, Mas tô não de uma perdendo forma peso. saudável. Aí o que vai acontecer daqui a pouco? Dor de cabeça, cansaço, fadiga. Putz, antes eu sentava aqui pra fazer uma reunião, caramba, eu conseguia fazer o relatório, agora, putz, não consigo me concentrar. Sono ruim. Então, nossa, eu deito, durmo, mas caramba, acordo cansado. Parece que eu só acordo lá pelas 11 da manhã, mas desde as 7 eu tô acordado, né? Então, hoje em dia tem um problema muito em questões de fertilidade, então mulheres ficam anos tentando engravidar e não consegue, ciclo menstrual irregular, problema de acne adulta. Tem um problema que eu sempre falo muito, que tem muita relação, por exemplo, com essas carências nutricionais. Acordar de madrugada para fazer xixi. Não é normal? Não é normal. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Nem Nada, homem e mulher? homem e mulher. Nada deveria perturbar o nosso sono. Ó, eu vou falar de mim que sou homem, tá? Raramente eu acordo pra ir no banheiro. Mas o exemplo, se eu tomar bastante água depois das 6, eu acordo uma vez na noite. Mas aí eu sei disso, então depois das 6 eu evito beber bastante água, bebo bastante antes, né? E depois eu bebo menos. Ótimo. Mas assim, tranquilo. O seu caso é pontual. Agora, eu canso de ver pessoas que falam assim, você acorda de madrugada? Toda noite, mais de uma vez, durante toda a vida. Caramba, então tem isso pessoas é um sinal... que nem sonham que isso primeiro, interfere muito na questão do sono. E segundo, que enraiza outros problemas. Por exemplo, representa uma deficiência grave de magnésio. O magnésio, ele auxilia na hidratação intracelular. Então, a água entra dentro da célula. O magnésio, ele é responsável por relaxamento no corpo. Ele é responsável por sono profundo. Se o seu sono está leve, você facilmente percebe que a sua bexiga está cheia e fica levantando para ir ao banheiro. Eu já tive paciente que relatou que acordava 7 vezes durante a noite. Nossa. 7 vezes. Então, assim, uma coisa, né? Ah, sou eu com um bebê de recém-nascido acordar 7 vezes à noite. Opa, é uma fase da minha vida curta que eu vou acordar. Entende? Agora, imagine uma pessoa acordar 7 vezes por noite durante 30 anos. A gente já sabe da relação de deficiência do sono, deficiência do relaxamento com diabetes, com Alzheimer, com depressão, com compulsão alimentar. Quando nós dormimos mal, o nosso nível de permissividade alimentar fica alto. Então, a noite que você dorme mal é o dia que alguém vai te oferecer um McDonald's e você vai falar assim, ai, vai. Ah, hoje pode, né? O dia que você dormiu bonitinho, que você acordou disposto, se alguém chegar com o McDonald's, não, vou almoçar legal aqui. Então, isso é um ponto. Jejum intermitente, eu preciso ter qualidade nutricional e qualidade no sono. Outro ponto fundamental é, eu preciso alinhar o jejum intermitente com o ciclo circadiano. Aí é um ponto que é interessante para você repensar. Que agora você acabou de falar assim pra mim, Ana, eu já reparei que eu tenho mais fome depois das 5 da tarde. Provavelmente você é uma pessoa mais ativa à noite. Ah, nossa, eu prefiro trabalhar de noite, prefiro escrever à noite. Sou inimigo do fim. E aí, o que acontece? Antifisiológico. Se a gente for olhar, nós não somos seres noturnos. O que é o ciclo circadiano, né? É o nosso relógio biológico. Então, a gente tem liberação hormonal de acordo com as horas do dia. Então, o que era o mundo ideal? A gente acordar sempre entre 6 e 8 da manhã. A gente tem um pico do cortisol. O cortisol, nesse momento matinal, é aquilo que faz a gente despertar. Então, quando você está dormindo e abre o olho e fala assim, nossa, eu dormi o suficiente, é o pico máximo do cortisol. Desperta. Que desperta. Esse pico máximo do cortisol, sabe aquela pessoa assim, quando você acorda, tipo, 5 da manhã, que você tem um compromisso, daí você vê o cara correndo? Aí você fala assim, não, gente, que é isso, né? O que esse cara tem na cabeça? 5 da manhã correndo? Essa pessoa tem um cortisol matinal muito bom, bem alto. E ele conseguiu esse cortisol matinal muito alto porque ele teve uma boa taxa de melatonina durante a madrugada. Dormiu mais cedo, dormiu melhor. Dormiu profundo. Nem tanto a questão de tempo, mas a questão de qualidade. Então, a gente sabe que tem pessoas que dormem 6 horas de qualidade e tem pessoas que dormem 10 horas de baixa qualidade. Então, o esquema, digamos assim, é sentir o sono profundo e reparador. Né? Não ter sonos agitados, não ter despertares, acordar com essa sensação de energia, de bom humor. Então, a pessoa que, por exemplo, acorda de mau humor, acorda com sensação de boca amarga, acorda com enjoo matinal, então, não gosto de tomar café da manhã, não cai legal pra mim. Pessoa que demora pra pegar no tranco, o que aconteceu? Ela não teve o pico do cortisol. Esse cortisol vai ter o pico quando?
final da tarde. Ah, então tá explicado. Mas, ó, no meu caso, né, eu considero que eu durmo bem, procuro dormir antes da meia-noite, até meia-noite e meia no máximo. Geralmente acordo às 7, 7h30, 8 horas. Eu procuro dormir entre 7 a 8 horas por noite. Se eu passar da 1h da manhã, aí se eu acordar às 8 ou às 9, eu vou acordar com humor ruim. Sim, sim. Se eu conseguir dormir antes das 11, nossa, eu acordo perfeito. Acordo 6, 7 horas. Então o desafio pra mim é conseguir deitar e dormir antes da meia-noite. Mas geralmente eu sigo tentando e esforçando. A gente tem, né? É claro, a gente sempre puxa muito isso da fisiologia, né? De como era lá na era paleolítica e tudo mais. Mas, óbvio, o nosso cotidiano, o nosso estilo de vida é outro. Então, a gente também precisa se adequar a isso. Mas por que esse ciclo circadiano é importante de respeitar essa questão do jejum? É muito mais interessante você fazer um jejum das 6 da tarde até as 10 da manhã do que fazer um jejum, por exemplo, da meia-noite até as 4 da tarde. Por que é mais interessante? Porque eu tô indo no mesmo fluxo hormonal. Eu tenho hormônios que estão me favorecendo naquele momento. Por exemplo, o nosso hormônio da fome, né? Grelina, leptina, eles dão o pico ali por volta de 11, 1 da tarde. Então, o almoço é o nosso pico de digestão. Se a refeição mais pesada do meu dia é à noite, eu vou comprometer a produção de melatonina. Aí você vai contra. Exatamente, você vai contra a liberação hormonal. Então, você pode até atrasar os seus resultados. Isso é importante porque o emagrecimento, o estilo de vida saudável, a longevidade, ela também nunca é, né, por conta de um parâmetro, mas é uma associação. Então, pode ser que, por exemplo, né, você está fazendo o jejum e falou assim, nossa, eu parei de ver resultado. Nossa, antes eu fazia isso e, caramba, eu perdia peso tão fácil. Altera o horário para você ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Tem o melhor horário, assim, eu já ouvi falar que para comer até as 8 horas da noite, isso é real? Ou entra nisso que você falou? Ou não? Para a grande maioria das pessoas, entra. Porque o que acontece? À noite, a nossa digestibilidade, ela está mais baixa. Por quê? Porque o nosso organismo, ele tem que se preparar para o momento de dormir. Como que o nosso corpo funciona, né? Tudo que a gente vai fazer, o fluxo sanguíneo, ele se direciona para aquilo. Então, por exemplo, quando você está fazendo atividade física, o seu fluxo sanguíneo, ele vai para a musculatura e para o seu cérebro. Se você está estudando e trabalhando, o seu fluxo sanguíneo está mental. Quando você vai dormir, o seu fluxo sanguíneo não pode estar na sua digestão. O seu fluxo sanguíneo tem que estar disponível para o seu relaxamento. Mudar a temperatura corporal, esvaziar a sua mente. Entende? Se eu como muito pesado, eu vou dormir mal, vou ter refluxo, vou acordar suando, vou querer acordar para ir ao banheiro, vou querer tomar um refrigerante para aliviar aquele bolo pesado. Então, isso é mais interessante. Ah, Ana, mas e alguém que já tem um estilo de vida saudável, que faz atividade física, tá dentro do peso, tudo bem se essa pessoa comer 10 da noite? Provavelmente sim. Mas a pessoa que tá dentro de um contexto mais inflamatório e ela não cuidar tanto disso, vai demorar mais para ela ver resultado, sem dúvida. Por conta disso, por conta dessa regulação hormonal. Entendi. E em relação à inflamação, corpo inflamado, eu vi que você fala bastante no seu Instagram sobre isso, inflamação. O que você pode explicar pra gente melhor? O que é inflamação, o que é um corpo inflamado, quais são os sintomas e também quais são os perigos, né? E como evitar. Na verdade, a inflamação, ela, se a gente for pensar, ela é uma proteção do corpo. Então, a inflamação, ela é benéfica. Só que ela é benéfica até determinado ponto. Por quê? A gente tem a inflamação aguda e a gente tem a inflamação crônica. A inflamação crônica que é ruim para nós, que é uma inflamação mais silenciosa. Então, vou te dar um exemplo de uma inflamação aguda. Então, você cortou o dedo. Tá aqui, cortou o dedo. Seus anticorpos vão ser acionados, citocinas inflamatórias, vai ficar vermelho, vai doer. Opa, acionei cicatrização. Aguda. Dei um pico inflamatório e diminui, ok, sem problemas. A inflamação crônica, ela começa a acontecer quando eu começo a ter um estímulo inflamatório e ele não para, ele começa a perdurar. Então, esse que é o grande problema. Ana, mas qual é a raiz dessa inflamação? Tem várias. Então, alta permeabilidade intestinal. Então, a pessoa por anos tem ou o intestino muito preso ou o intestino muito solto.
para de absorver nutrientes, começa com quadro de desbiose intestinal, que é uma mudança na qualidade dos micro-organismos que vivem dentro do intestino. O próprio excesso de peso, então a gente sabe que o tecido adiposo, né, a gordurinha aqui que a gente belisca, ela libera citocinas inflamatórias. Condições emocionais. Então, uma pessoa que está constantemente sob estresse, sob pressão, ou constantemente sob uma tristeza, uma angústia. Então, a pessoa passou ali por algum trauma na vida dela e não supera, e fica se recontando essa história. Isso sinaliza, por exemplo, alteração de pH de estômago e intestino. Então, você já viu a pessoa falar assim, eu tenho gastrite nervosa. O que é isso? Meu pai. Que a pessoa, quando ela fica num pico de estresse ou num pico de ansiedade, o pH do estômago ele altera. Ou seja, perde-se a eficiência desse ácido, tudo que a pessoa come não consegue digerir. Então, como que as emoções influenciam na saúde? É só no... É uma coisa, né, esotérica, mística? Não, fisiológica. As emoções, elas alteram tanto o nosso comportamento, quando você fala assim, eu não tô estressada, eu vou comer mais, quanto bioquimicamente, altera a química do corpo. Então, a inflamação, ela vem dessa associação. Então, eu sempre falo o seguinte, né? Nós temos a nossa genética, é como se a gente nascesse com vários interruptores. E o nosso estilo de vida é que vai acionar aquele botão ou não. E isso é importante pra gente entender, porque sempre quando eu falo, né, às vezes de algum hábito saudável, tem gente que fala assim, fulano fumou a vida inteira e nunca aconteceu nada. Verdade, muita gente fala isso. Né? Então, isso é usado para justificar um mau hábito. Então, eu posso fazer o que eu quiser, porque se eu tiver que ter, eu vou ter. Na verdade, o que acontece? Existem alguns genes, vou usar esse exemplo do cigarro, por exemplo, algumas pessoas que têm a genética para baixa detoxificação. Então, a gente tem o fígado, tem o intestino que faz a detoxificação. Tudo que é toxina que passa pela gente, água, poluição, agrotóxico, cosméticos, nosso fígado é capaz de eliminar, certo? Senão a gente não ia conseguir viver nesse mundo, né? Uma pessoa que tem o gene para baixa detoxificação é a pessoa que, se fumar 10 anos, vai ter problema. Se a pessoa não nasce com a genética para aquilo, ela não vai ter problema relacionado àquilo. Mas, se o seu pai tem diabetes, a sua mãe tem hipotireoidismo, se alguém da sua família teve algum tipo de câncer, alguma modificação genética, tem muita chance de você ter um interruptor para aquilo. Entendi. Entende? Faz e aí, sentido isso. Sim. E aí, se... Vamos supor, eu tenho um interruptor para diabetes, né? O seu pai e sua mãe, diabéticos. Se eu começo a acordar, tomar um copão de leite com achocolatado, um pão com Nutella todo santo dia, será que eu tô mais perto de apertar esse interruptor ou não? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, ter hábitos anti-inflamatórios é importante para eu desligar o interruptor que já está ligado, né? Que é o que a gente chama de entrar em remissão nas doenças autoimunes, ou me distanciar de acender aquilo, né? Adiar o surgimento daquela doença. E isso é muito importante quando a gente compreende isso, né? E tem muita gente que me pergunta, mas a alimentação ajuda em tal coisa? A alimentação ajuda na endometriose? A alimentação ajuda no hipotireoidismo? Gente, a alimentação saudável sempre vai ser benéfica. A gente nunca vai ser desfavorecido por se alimentar melhor. Nunca. Sim. Né? Você tem muitos casos com seus pacientes no consultório de pessoas com inflamação, com esses problemas aí? Isso. Hoje em dia, tem aumentado muito e acho que também tem aumentado o interesse e a visibilidade das pessoas sobre isso. Então, antigamente, há 10 anos atrás, quando eu falava que eu era nutricionista, né? O que as pessoas associam com nutricionista? Nutricionista para emagrecer. Uhum. Né? Para emagrecer ou ganhar massa. Então, era ligado somente a essa questão de composição corporal. Eu acredito que logo ali, meados da pandemia, as pessoas começaram a abrir os olhos para entender que, a alimentação vai muito além disso. A alimentação influencia na imunidade, influencia no sono, na disposição. Então, eu percebo que abriu os olhos para as pessoas, até para elas entenderem que, determinados sintomas que eu sinto que me desagradam não são normais. São em decorrência de pequenos eventos inflamatórios. Então, existem as pessoas que já têm um diagnóstico de uma doença inflamatória, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Então, são aquelas pessoas que têm alterações digestivas e intestinais. Por exemplo, uma pessoa que come, porque você é homem, talvez você não perceba, mas isso
Olha, eu poderia arriscar que 40% das mulheres têm intestino preso. Sério? Sério. Não sei, né? Se você convive aí com alguma que tem problema de intestino, é muito difícil você encontrar uma mulher que fale assim, nossa, meu intestino sempre funcionou perfeitamente. É uma condição muito comum. Então, dias sem ir ao banheiro, come alguma coisa, se sente muito distendida, né? Fala assim, eu pareço grávida, eu como alguma coisa e me estufa. Ou, por exemplo, no momento de evacuar, sente dor. Então, isso são alterações intestinais. Ficar com sensação de arroto, ficar lembrando o sabor do alimento. Isso são quadros inflamatórios ligados ao intestino. Nós temos inflamações, por exemplo, ligada à parte de articulação. Então, a pessoa toda hora tem tendinite, tem as articulações inflamadas, joelho, pulso, não consegue fazer atividade física. A gente tem quadros, né, de neuroinflamação. Então, por exemplo, pessoa com baixíssima concentração, irritabilidade extrema, dificuldade para se concentrar, fluidez verbal. Então, aquela pessoa que conversa e... Como é que é aquela palavra mesmo? Putz, eu tô aqui... Gente, como é que é o nome dele? Esquece, perde o fio da meada, né? Isso também ligado à alimentação? Exatamente. E, deixa eu te perguntar, as pessoas que são um pouco aceleradas, também a alimentação ajuda ela talvez ficar mais acelerada? E quem é bem lenta também ajuda a ficar mais lenta? Com certeza. Todo problema, todo sintoma, a gente precisa fazer uma retrospectiva e entender qual é a causa dele. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento muito acelerado, ou que não consegue concluir as ideias, ou que tem, por exemplo, esse exemplo que eu te falei, né? Esse picote ali na fluidez verbal, tem que entender de onde que vem isso. Um exemplo, vitamina B12, que é a metilcobalamina. Ela é um nutriente que participa do que a gente chama de bainha de mielina, que é como se fosse uma capinha que envolve os neurônios. A pessoa que tem deficiência crônica de vitamina B12, ela vai ter isso. É aquela pessoa que fica viajando, esquece o nome das pessoas, acabou de chegar em casa e fala, caramba, onde que eu deixei a chave do carro? Esquece. Comunicação de um neurônio para o outro fica falho. B12. Mas B12 tem muito na alimentação? A B12, ela tá presente em ovos e carnes. Poxa, eu como carne e ovo, não tenho deficiência disso. Aí ela tem que suplementar? Mas, era isso que eu ia chegar. Mas como é que tá o seu estômago e o seu intestino, que é onde você absorve essa vitamina? Se ele não estiver saudável, você pode comer carne e ovo adoidado, que você não vai conseguir absorver. Aí sim, daí entra, né, o aspecto de suplementação para corrigir essa carência e te trazer uma melhora mais rápida, mais eficiente, enquanto corrige-se a alimentação para poder melhorar essa digestibilidade de estômago e de intestino. Entendi. Entende? E uma outra pergunta, todas as pessoas precisam suplementar? Ou não, a suplementação não é para todos? Olha, essa é uma pergunta polêmica. Olha, diretor, porque eu gosto de polêmica, hein? É polêmica, porque... Olha, eu diria que sim. Mas acho que eu também poderia estar sendo irresponsável dizer que todo mundo precisa de alguma suplementação em todas as esferas. Mas eu arriscaria dizer que 99% das pessoas sim. Primeiro, estilo de vida moderno. Então, é muito engraçado. Tem gente que fala assim, magnésio. Mas eu preciso mesmo suplementar magnésio. Não, só você comer brócolis. Eu como brócolis. A gente come 2 arvorezinhas e acho que tá abafando, né? Pra gente atingir a recomendação do magnésio, por exemplo, você tinha que comer um prato de sobremesa de brócolis todo santo dia pela sua vida inteira. Você consegue? Não. Vou te dar exemplo do magnésio, né? Por que hoje a gente tem uma alta demanda do magnésio? Porque a gente tem dificuldade de relaxar. E quer ver sintomas da deficiência de magnésio? Irritabilidade, falta de relaxamento, pensamentos muito acelerados, essa vontade de fazer xixi de madrugada muito frequente, tensão. Então é aquela pessoa que, nossa, tá assistindo filme, mas tá assim, tá com o braço dobrado, tá com tensão no maxilar, que é aquilo que a gente chama do bruxismo. Então tudo isso são sintomas do magnésio, que é muito comum. Falta do magnésio. Então acaba não entrando na alimentação, o que entra pouco, às vezes a pessoa não consegue absorver. Então, é muito interessante que essa pessoa faça a suplementação, para ela ter a melhora nisso. Naturalmente, o nosso solo brasileiro ele já é mais empobrecido no magnésio. O magnésio ele é mais característico, é um mineral mais característico de regiões, por exemplo, vulcânicas. Por exemplo, a Costa Rica, né? Talvez se você comesse brócolis da Costa Rica... Seria melhor. Seria melhor. Então, assim, a gente está à mercê disso.
né? Então, pensando no cotidiano, no estilo de vida moderno, é muito interessante que você pense em alguma suplementação. Não acho que a solução de todos os problemas é a suplementação. Jamais o seu investimento deve ser mais nisso do que na sua alimentação, no seu sono, na sua atividade física, no seu controle emocional. Mas algumas coisas, sim, são muito interessantes de entrar. O que você considera mais importante hoje para ter uma saúde de vida, de fato, e qualidade de vida? Seria isso que você falou, sono, alimentação, comer bem e atividade física? Eu acredito que uma alimentação anti-inflamatória. Então, quando eu falo anti-inflamatório, é priorizar essa qualidade, esses antioxidantes. Então, Ana, o que é o antioxidante? O antioxidante é como se fosse um escudo das nossas células. Então, é por isso que a gente inflama. Porque se a gente tem pouco antioxidante, a minha célula está mais desprotegida. Então, se eu tenho pouco nutriente, se eu passo por um estresse, se chega uma bactéria, se chega um vírus, se eu estou ganhando peso e meu sistema adiposo está mandando ali citocina inflamatória, eu estou degradando essa célula. Aí é isso, eu tenho mais fadiga, tenho mais irritabilidade, menos memória, concentração, ganho de peso, né? Vai influenciando tudo isso. Então, quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, é aquela base de coma low carb, porque naturalmente, se você for olhar a dieta raiz low carb, o que ela é? É uma alimentação verdadeira. Saudável, variada. Todos os vegetais, todas as proteínas animais, proteínas vegetais, castanhas, frutas em geral. Então, qual fruta é proibida? Que é para quem quer emagrecer? Nenhuma, pelo amor de Deus. Né? Ninguém é obeso por causa de fruta. Certo? Então, eu acho que é essa base. Evitar ao máximo os industrializados e deixá-los para momentos realmente esporádicos. Né? E tem uma pergunta que sempre vem. Ana, quais são os alimentos mais inflamatórios? É o que eu ia te perguntar agora. Quais são os alimentos, os piores alimentos mais inflamatórios? São esse ranking dos industrializados pesados, assim. Refrigerantes, embutidos, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame. Essa turma já foi comprovada que tem potencial carcinogênico intestinal, do colo no intestino. E são coisas que as pessoas comem todo santo dia, né? Pão, presunto e queijo, pão, presunto e queijo. Putz, tá entrando ali esse presunto, não é interessante? Macarrão instantâneo, sorvete industrializado, esses chips de pacotinho, aquelas comidas industrializadas, tipo pocket, né? Assim, que tem vários conservantes. Então, isso daí são os que realmente não devem... Bolacha recheada. Bolacha recheada, salgadinho, refrigerante. É o combo do veneno. É o combo do veneno. É o combo do veneno. E aí tem um ponto importante, porque eu sempre prezo muito por isso, assim, pela coerência, né? Acho que alguém assistindo vai falar assim, nossa, que novidade, uma nutricionista falando que refrigerante faz mal, né? Mas o que é importante a gente entender é o seguinte, quantidade, qualidade e frequência. Isso vale para qualquer alimento. Então, por exemplo, tem aquele cara que, nossa, que ele faz tudo. Ele acorda, come ovo, fruta, come lá o frango dele, o arroz integral, treina 5 vezes na semana. E ele tomar o refrigerante lá à noite? Ok. Qual é o contexto dele? Entende? A maior parte do tempo ele faz certo. Correto, né? Agora, isso de falar assim, não, refrigerante diet é muito melhor do que suco de laranja porque não tem caloria. Aí o cara vai lá, acorda, toma refrigerante diet. Com pãozão de manhã. No meio da manhã, refrigerante diet. Putz, qual o contexto disso? Entrou em todas as refeições todos os dias, a balança desequilibrou. Sim. E isso também vale, e isso é importante da gente dizer quando a gente pensa nesse aspecto de inflamação, é que nenhum alimento é inflamatório. Nem esses tão trashes. Mas eles têm potencial inflamatório, porque depende de quem você é. Se o seu barco já tá zoado, essas outras coisas vão ter um peso maior. Entendi. Entende? E ao contrário, também. Né? Então, tá muito famoso o glúten e lactose. Pode comer glúten, glúten é inflamatório, leite é veneno. Não. Depende. Para quem? Frequência, quantidade e qualidade. Por quê? Porque também depende do intestino daquela pessoa. Então, por exemplo, o leite. O leite, ele tem potencial inflamatório? Tem. Para todo mundo? Não. E até mesmo para uma mesma pessoa, ele pode ter momentos em que ele é benéfico e momentos que ele é maléfico. Por quê? Se a pessoa já está num momento
que o intestino está inflamado e eu começo a trazer muito leite, ele vai aumentar o potencial inflamatório. Mas se essa pessoa está com uma digestibilidade boa, aquilo não vai ter um potencial inflamatório. E é diferente. Uma pessoa tomar meia xícara ali, uma xícara de café com leite 2 vezes na semana, do que a pessoa tomar o leite com achocolatado 3 vezes por dia, todos os dias. Sim. Isso é importante. E o álcool? Muita gente fala do álcool. O exemplo... Qual o malefício que ele faz? Entra nisso que você falou também, o exemplo. A pessoa trabalha a semana inteira, e aí chega na sexta-feira, ela quer um happy hour aí, tomar. Influencia muito, depende também como que é. O álcool, primeira coisa, a gente esquece, mas ele é uma molécula tóxica. Ele é uma toxina para o organismo, tanto que ele precisa ser eliminado. É como se fosse, se recrutasse o sistema emergencial do corpo. Né? Pensa assim, você entrou a cerveja lá, começa a acionar a sirene dentro do corpo, né? Ó, alerta, precisamos eliminar o álcool. É como se tudo do metabolismo falasse assim, olha, prioridade agora é eliminar o álcool. Putz, mas eu tava aqui queimando gordura. Não. O mais importante, eliminar o álcool. Nossa, eu tava construindo fio de cabelo, construindo pele, sistema imune. Prioridade é eliminar o álcool. Então, o que acontece com isso? Ele vai desajustando o metabolismo. O fígado é o principal responsável por essa detoxificação. Então, passa pelo fígado. E primeira coisa, o fígado ele tem que estar nutrido. O fígado ele tem que ter os nutrientes para ele poder pegar o álcool, converter em alguma coisa que eu consiga jogar para o rim, transformar em urina e jogar fora. Isso é importante. E aí também depende, né? Por que tem aquele cara que toma, sei lá, 3 latinhas e já fica meio tonto e tem aquele outro que toma um tantão e não acontece nada? O fígado de cada um é diferente. O fígado de cada um tem um aporte nutricional, uma condição de detoxificação diferente. E aí é isso. O álcool entrando frequentemente, ele vai atrapalhar nessa detoxificação, porque a gente tem que fazer detoxificação de muita coisa, inclusive disso daqui. Café. A cafeína passa pelo fígado para fazer essa detoxificação. Então, se eu pego alguém que já está com aquilo acumulado, o álcool vai ter um efeito mais deletério, digamos assim. Segundo ponto, que eu, como nutricionista muito focada em modulação intestinal, não posso deixar de falar, que o álcool ele aumenta muito a permeabilidade intestinal. Isso vai ser terrível para quem tem doenças inflamatórias. E o que é impermeabilidade intestinal? Isso, é o que nós chamamos de leaky gut. O nosso intestino, ele é como se fosse pensam num painel ripado. Ele é exatamente aquilo, é o que a gente chama das microvilosidades. Então, ele é cheio desses caminhos, assim, porque aumenta a capacidade de absorção. O álcool é como se ele fizesse isso. A gente tem um negócio que a gente chama tight junctions, que são essas uniões aqui. E aí o álcool é como se ele rasgasse. E aí isso facilita a alta permeabilidade. O intestino não pode ser muito permeável. O intestino é um filtro. O que é bom, o que é nutriente, vitamina, mineral, antioxidante, eu absorvo. O que é ruim, bactéria, toxina, células mortas, parasitas, tem que sair pelas fezes. Eu não posso absorver. Não posso deixar cair na minha corrente sanguínea. Ah, eu já ouvi falar isso. Aí ele acaba caindo na corrente sanguínea e acaba tendo mais outros problemas. Isso, caiu na corrente sanguínea. Sistema imune tá lá de boa. Fala assim, o que é isso? Preciso atacar. Vamos atacar. Agora pensa numa pessoa que bebe todos os dias. Ah, Ana, mas eu bebo pouquinho, eu bebo só uma tacinha de vinho, uma latinha de cerveja. Mas pensa o seu intestino abrindo. Pensa num filtro, coador de café. O coador de café, o que a gente quer que passe? O líquido. Né? A gente não quer tomar o café e vir o pó grosso junto. O intestino é isso. O intestino permeável é isso. Ele começa a rasgar e começa a entrar. E, às vezes, pode até passar, por exemplo, alimentos mal digeridos. Por exemplo, a pessoa come, tem azia, tem má digestão, come rápido, não mastiga. Pedaços grandes de alimentos caem nessa corrente sanguínea. Só que o sistema imune não reconhece aquilo como alimento. Ele começa a ficar muito ativo, o sistema imune. E aí, esse sistema imune, que já está fadigado, lutando com coisas que não era para ele lutar, quando de fato tem alguma coisa importante, ele já está o quê? Comprometido. E por isso as pessoas adoecem mais fácil? E por isso as pessoas adoecem mais fácil. Por isso que tantas pessoas, por exemplo, sofrem com dermatites, psoríase, questões de tireoide. A molécula do glúten mal digerida, ela se assemelha muito às células tireoidianas. E aí, pensa nisso, né? Começou a entrar muito na corrente sanguínea, começa a sinalizar, o sistema imune começa a entrar em colapso.
ele começa a criar anticorpos para estruturas naturais do corpo. Então, a gente pede um exame, por exemplo, quem tem tireoidite de Hashimoto, a gente pede um exame que é anti-TPO, que é pra gente dosar esses anticorpos. Ele tá super elevado. Você fala assim, gente, o corpo está atacando um órgão do corpo, né? Uma glândula do corpo. Entendi. E o caminho é isso. Só que isso é do dia pra noite? Anos. Isso é anos. É o estilo de vida, né? Estilo de vida. E isso é muito importante porque, por exemplo, vamos pegar aqui exemplo da tireoide, né? A pessoa começa com sintomas. Então, sensação de angústia ao acordar, pés e mãos muito frios, calcanhar rachado, dificuldade para suar na atividade física, língua inchada. Então, a pessoa acorda, a língua ela tá toda marcada na lateral. Não sei se você já reparou isso alguma vez. Não. Você olha a sua língua quando você acorda? Normal. Normal. A língua diz muito, né, sobre a nossa saúde, se ela tá mais amarela, mais branca. E aí, isso são sinais da tireoide. Queda de cabelo muito intensa. Cabelo eu já perdi, ó. E aí Mas começa. isso, tá, uma pergunta. Isso também em homem também? Essas Sim. coisas aí? Sim. É que o homem tem, né, a genética pra calvície. Então, isso depende. Cada caso é um caso. Por exemplo, seu pai e seu avô eram, então é esperado que você seja. Então, no caso da família da minha mãe, a família da minha mãe, todos, pai, irmãos dela, todos ficaram careca. Todos. Eu acho que eu herdei isso deles, porque... Agora, porque do meu pai, não. Do meu pai, todos não tinha nenhum careca. Mas da minha mãe, todos ali perderam o cabelo. E, não sei, a barba corresponde ao corpo inteiro, mas aqui acabou perdendo. Então é isso. Então, o seu não tem a ver com a construção do cabelo, tem a ver com essa genética. Sim. É como se fosse um olho azul, né? Entendi. Aí, uma hora ia vir, digamos assim. Mas a pessoa que tem problemas da tireoide, ela tem falhas, entende? E aí iam ser falhas em tudo, e não só construção de cabelo, mas construção tecidual. Pele... Então, pele rachada, pele ressecada. Não tô conseguindo construir pele. Não tô conseguindo construir unha. A unha da pessoa com hipotireoidismo, ela tem, assim, umas linhas na vertical. Ela parece uma folha de papel. Entende? E aí era isso que eu ia chegar. Então, a pessoa vive anos com sintomas. E aí... Mas não tem nada no exame. Não tem nada no exame. Mas esse caminho, uma hora vai dar alteração no exame. E isso começou lá no intestino. Daí retomando aquela questão do álcool. Então, compensa. Cautela no consumo. Ou do álcool ou de um outro alimento. Ou de um outro alimento inflamatório que cai esse caminho, né? O álcool, ele traz essa sensibilidade mais rápida, digamos assim. Então, ele promove essa hipermeabilidade intestinal quando o consumo é frequente e alto. Então, provavelmente... Isso é bastante comum em homens. Isso eu já atendi muito em consulta. Eu falo assim, Ana, nossa, quando eu tomo cerveja, meu intestino funciona tanto. Isso daí já é um bom indício de que tá havendo essa questão intestinal. Entendi. Entende? Gases muito fétidos, odor das fezes muito forte. Ana, mas não é normal? Não é normal. As nossas fezes, os nossos gases, eles teriam que ter um odor neutro. Não poderia ser perceptível, extremamente desagradável. Porque isso é um sinal de que está tendo proliferação bacteriana excessiva. Está tendo produção de cadaverina, putrescina, que são gases inflamatórios. Devido a uma má alimentação. Devido a essa microbiota que está desajustada, entendeu? E aí o álcool, ele tem aquela questão de ser uma caloria vazia. Então, a cada 1 grama de álcool tem 7 calorias. O carboidrato tem 4. Então é melhor comer uma pizza inteira do que tomar um álcool, no caso, para quem tá ouvindo. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas o álcool, ele entrado com frequência, em grande quantidade... É bem prejudicial. É bem prejudicial. Ele realmente tem que entrar como uma comemoração, uma confraternização, né? Você pode preparar o seu fígado, por exemplo, para isso, para potencializar a eliminação, para que ele haja de uma maneira, né, não tão deletéria. Então, por exemplo, tem a suplementação do NAC, que é o N-acetilcisteína, que é um suplemento que protege o fígado, então ele potencializa essa eliminação. Tintura de coentro. Então, a gente faz na farmácia de manipulação, tintura é como se fosse um chá hiperconcentrado que vem em conta-gotas, a pessoa toma antes e depois, auxilia na eliminação. Clorela, espirulina, que são algas detoxificantes, então elas também auxiliam o fígado. Então é dar suporte para o seu corpo. Isso que é a nutrição funcional, é você se alimentar de forma intencional.
Putz, por que eu vou fazer essa escolha? Nossa, eu posso tomar álcool? Posso, mas eu posso fazer uma estratégia para que isso atue melhor no meu metabolismo. Ah, tem melhor momento para eu comer doce? Tem. Doce é junto com a refeição. Porque na refeição teve proteína, teve fibra. Isso vai segurar o índice glicêmico do doce. Você comer um doce lá no meio da tarde, longe de refeição, o impacto glicêmico é maior. É maior? É maior. Eu vou ter menos saciedade. Mais chance de eu acumular a caloria daquilo ali. Entende? Mais chance de eu querer mais e mais. Isso que eu ia perguntar. Mais chance de querer mais. Mais chance de querer mais. Então, se eu quiser comer um docinho depois do almoço, depois de uma refeição, é menos pior do que eu comer ele afastado de uma refeição e outra. É menos pior. É menos pior. Pode ver, as pessoas que mais têm compulsão alimentar, ela acontece no final da tarde. Final da tarde e início da noite. Que é o momento em que ela teve uma refeição sólida, né? Uma refeição consolidada ali, equilibrada há muito tempo. Porque no almoço, geralmente as pessoas conseguem, né? Arroz, feijão, uma carne, uma saladinha e tal. Geralmente à tarde, que a pessoa fica envolvida ali com o trabalho e parará, aí ela passa na padaria, vai comer um bolo de cenoura. Já era. Aí vai ladeira abaixo. Vai, porque daí, né, pura farinha, o açúcar, o chocolate, esse estômago vazio, esse intestino vazio, vão provocar um pico de glicemia muito grande. Tá. E uma pergunta importante. Que perfeito. Acontece comigo. Se acontecesse comigo, eu quiser 5 horas da tarde, eu queria comer um bolo ou um pão de queijo, o que eu poderia fazer para diminuir os impactos? Diminuir o impacto? Associar sempre com uma proteína. Sempre com uma proteína? Sempre com uma proteína. Então, por exemplo, essa inclusive é uma estratégia que eu passo muito no consultório. Pessoas que estão em escritório, então, advogado, médico, né, enfim, empresário tá lá e Ana, eu não consigo parar pra fazer uma refeição, mas eu tô com muita fome. Eu falo, pega uma xícara de café e você vai pegar um sachêzinho de whey protein e vai misturar. Whey protein de baunilha, whey protein de chocolate, ou um próprio colágeno. Misturou aqui e tomou. Você tá tomando uma bebida super proteica. Essa proteína, a primeira coisa, ela vai te dar saciedade. E essa proteína, ela vai diminuir o impacto glicêmico daquela refeição. Vou fazer uma analogia pra você entender como que isso age? Pensa assim, na correnteza de um rio. Então, por exemplo, o rio que não tem pedra, ele vai que vai. Não tem obstáculo nenhum. Então, eu comer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro ali no meio da tarde, tem nada. A glicemia, vai que vai. Certo? Isso é ruim porque pico de glicemia, pico de insulina, mais fome, compulsão, mais reabsorção de sódio, mais inchaço, mais gordura, ganho de peso. Pensa num rio onde a gente vai colocando várias pedras. Como que vai ficar a correnteza desse rio? Fica mais lenta. Sim. Tá encontrando obstáculo. Isso é a proteína. Isso quem faz, principalmente, proteína e fibra na alimentação. Então, se você tá lá e vai num rodízio, você pode tomar um whey protein antes. Você pode fazer um ovo mexido. Você pode fazer um filé de frango. Vou comer uma macarronada. Jamais coma macarronada só ela. Macarronada com frango. Macarronado com carne. E fruta também entra nisso, porque frutas são carboidratos e doce. Exatamente. Então, exemplo, um lanche da tarde, comer uma banana, alguma coisa, talvez nesse momento seja ruim? É isso? Desacompanhado. Desacompanhado. Então, eu já cansei de ouvir, eu não como fruta, gente. Como fruta, eu morro de fome. Como maçã, eu fico morrendo de fome. Imagina que eu só consigo comer uma banana. Fruta, de preferência, acompanhada. Ana, mas aí vou ficar refém de suplementação? Não, você pode consumir queijos mais curados, que tem bastante proteína, por exemplo, queijo coalho, queijo padrão, queijo parmesão. Então, corta ali um monte de cubinho de queijo, fiozinho de azeite, orégano e uma fruta, aquilo já fica mais interessante. Não, quero mais low carb. Punhadinho de queijo e castanha, amêndoa. Perfeito, você vai ter muita saciedade. Entendeu? Tô lá na padaria, putz, eu adoro comer, sei lá, pastel de Belém que tem lá. Pede uma omelete. Tem que ser antes, porque antes ou junto, porque a proteína, ela vai influenciar nesse impacto glicêmico quando ela está próxima do alimento. Entendi. Entendeu? Uma outra estratégia que eu gosto muito, né, é pensar em reduzir a glicemia, em favorecer o emagrecimento, favorecer a saciedade. 2 dedinhos de água, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e 1 colher de chá de psyllium. Psyllium é uma fibra. Misturou, tomou. Reduz muito o impacto glicêmico, melhora a vontade de comer doce, melhora a compulsão, traz saciedade e também já é uma excelente alternativa para nutrir a microbiota. Isso antes das refeições? Antes das refeições.
Então, por exemplo, uma pessoa que está pré-diabética, está lá com a hemoglobina glicada em 5,8, glicemia, né, muito alta, a pessoa sente muita necessidade de comer doce depois do almoço. Começa a levar, pega um vidrinho pequenininho, leva o vinagre, mistura ali no copo, toma antes das refeições, imediatamente antes. Tomou e começa a comer. Pode fazer o teste. Eu vou fazer, Pode viu? Eu já ouvi falar do vinagre de maçã. Excelente. Inclusive, eu tenho em casa, tomo vez ou outra ali, uma colher, mas não é aquele negócio de todos os dias. O vinagre, ele é um santo remédio, assim, pra essa parte de má digestibilidade, de azia. Então, sei lá, você foi num rodízio japonês, comeu e, putz, não me caiu bem, tô com azia, tô com queimação, você pode ir lá e tomar uma colherzinha de sopa, ele traz aquele alívio, que nem um Eno, digamos assim. E água com limão também? Água com limão também. Aí, os dois, eles trazem essa influência na digestibilidade porque eles estimulam a liberação da bile. O que é a nossa bile? É um suco enzimático. Então, essas enzimas digestivas, elas auxiliam na nossa digestão. Então, aquela sensação de plenitude. Entende? E esse ácido, ele é bom. Não é ruim. A gente precisa de uma acidez estomacal adequada. Entendi. Entendeu? E dentro disso, me fala uma coisa que muita gente gosta, mais a mulherada, né? De chá. Fala um pouco dos chás pra gente. Eu vejo que você fala bastante no seu Instagram sobre chás, quais os benefícios. Eu lembro que teve uma época, agora nem tanto, mas uma galera falando de chá, que chá pra emagrecer, isso, aquilo. Que você acha disso aí? É bom, é ruim? Tem os bons, tem os ruins, lado bom, lado ruim. Eu acho que tudo tem um pouco, né? Perfeito. Eu sou fã número 1 de chá. Eu amo chá, amo estudar sobre isso, amo disseminar essa informação, né? Trazer outras pessoas aí para isso, porque é um recurso muito simples e muito eficaz para a nossa saúde. E saudável, porque vem da natureza também. Plantas. Milenar, né? Se nós formos olhar, civilizações muitíssimo antigas já tem esse consumo dos chás. Sim. Então não é algo moderno, não é moda, não é algo pontual, é algo já utilizado há muitos e muitos anos. O que acontece? Por que o chá ele é interessante? Primeira coisa, nós temos as ervas, e as ervas têm óleos essenciais, têm antioxidantes, têm fitoquímicos, que é o que protege a erva na natureza. Vamos pensar, vou te dar um exemplo de orégano. O orégano é um temperinho lá, uma plantinha que está na natureza. E o orégano, ele tem um altíssimo potencial antifúngico. Por que ele criou isso? Ele criou ali um olhinho essencial, um fitoquímico, nele, que ele está protegido lá na natureza. Se vier um fungo na natureza, der uma praga, ele não vai morrer. Ele tem essa proteção. Já viu falar, por exemplo, que cenoura protege a pele? Uhum. Cenoura tem muita vitamina A, né? Então, na natureza, ela também desenvolveu aquele antioxidante para ela se proteger. E quando a gente come aquilo, a gente também tem esse benefício do antioxidante, né? Então, os antioxidantes são elementos que a planta, o alimento, usa na natureza para se proteger. E quando a gente come, a gente também tem parte daqueles benefícios, né? Aquilo age de diferentes formas na gente. Então, por exemplo, o orégano. O orégano foi lá, né, se desenvolveu com esse potencial antifúngico. Quando eu esquento a água, coloco a erva e faço a infusão, deixo abafado, eu consigo extrair essas propriedades terapêuticas. Elas ficam ali na água. Tudo que é líquido, né, água, em gotas, suplementação, enfim, a gente tem um potencial de absorção melhor. E além do que está concentrado, que o orégano entra lá que nem aquela história do brócolis e do magnésio. Se eu fosse comer o orégano para ter aquele benefício, caramba, eu tenho que comer muito orégano. Quando a gente faz o chá, a gente concentra. Então, eu tomo aquilo e ele tem um potencial antifúngico. Ah, mas por que eu quero algo antifúngico, né? Então, tem mulheres que sofrem com candidíase, questões de micose, questões intestinais, como questão de desbiose, seborreia, caspa, né? Questões de pele fúngica. Então, tudo isso, um chá de orégano já vai ter uma capacidade muito interessante. E a gente tem chá com benefício para tudo. Ah, quero melhorar o meu sono. Lavanda, melissa, mulungu. Né? O mulungu, ele tem até um potencial sedativo. Então, aquela pessoa que não consegue ter o sono profundo, ferve ali uma colherzinha de sopa de mulungu e começa a tomar todos os dias. Ela vai começar a ter um sono reparador em cima daquilo. A gente estava falando, né, de low carb, de diminuir glicemia. O chá de canela,
Olha só, gente, canela, né? Uma coisa simples, acessível, gostosa. Tem na casa de todo mundo, né? Posso abrir o celular, seu armário tem canela. Você ferver a canela, ela tem um potencial hipoglicemiante excelente. Eu já reverti muitas pré-diabetes com chá de canela. Falo pro paciente. A canela em pó ou em pau? As duas. Para fazer o chá, é até mais interessante a em pau. Você ferve ali durante 5 minutinhos um pau da canela. E aí toma de preferência pela manhã. Então assim que você acordar, você começa a tomar o chá. E é interessante você tomar de forma consecutiva. Então, quando eu falo dos chás, o chá é intencional. Né? Não é uma bebida para matar a vontade. Opa, vamos usar ele como um tratamento. Então tem que ser todo dia, durante um período. E tem até uma outra coisa importante da gente dizer, né? Que daí a pessoa começa a ver o benefício do chá. Ah, esse chá ajuda a desinchar, esse chá ajuda a emagrecimento. Ah, então eu vou tomar 2 litros de chá. Ah, e aí o exagero acaba levando a problemas. Exatamente. Chá, o ideal são até 3 xícaras por dia, mais ou menos ali uns 600, 700 ml. E o chá não substitui a água. Isso é muito importante. A água de hidratação, 2 litros, mais o chá. Por quê? Todo chá tem potencial diurético. Ele tem a função de estimular essa função renal, sistema linfático. Então, ele é um chá para limpar. Então, a gente precisa da água de hidratação. A pessoa que começa só a tomar chá e não toma água, ela começa a ficar mais inchada. Então, isso é bastante importante. Né? Então, são os dois em conjunto. E entra o chá, os sucos também? Sucos detox? Tem um benefício ou não? O que acontece? Os sucos detox ganharam muito essa... É até engraçado, porque o meu TCC da faculdade... Foi sobre isso? Foi sobre isso. Foi sobre a eficácia dos sucos detox, como que isso surgiu. E eu lembro que na época eu comecei a pesquisar bastante. Então, da onde que surgiu isso? Então, veio da nutrição funcional, né? Lá nos Estados Unidos. Começou muito aquela moda das centrífugas. Lembra que você ligava, né? Polishop, daí o cara... Super centrífuga, você bate cenoura, abacate, 50 frutas e faz um sucão. Dava água na boca. Virou aquele surto, todo mundo queria viver de suco e tudo mais. Veio disso. E por que começou a fazer sentido? Porque a detoxificação é principalmente feita pelo fígado. E o fígado precisa de várias enzimas para desempenhar esse papel. Por exemplo, uma delas é a citocromo P450, que é uma enzima de detoxificação que depende, por exemplo, de ferro. Opa! Se essa enzima para fazer uma boa detoxificação precisa de ferro, e se eu fizer um suco com beterraba, espinafre, couve, limão? Caramba, eu tenho muito ferro. Então aquilo começou a fazer sentido em cima disso, porque são nutrientes que auxiliam na detoxificação. Ah, Ana, então quer dizer que se eu viver de suco vai dar certo? Não, porque a gente não precisa só de um nutriente, precisa de vários. Então, assim, o suco, ele favorece, porque ele tem esses componentes que vão favorecer o seu organismo, de maneira geral, entendeu? Mas não é o único caminho. E podem ser estratégias pontuais. Por exemplo, pessoas que têm problemas de digestibilidade, eu não recomendo comer coisas cruas e geladas. Então, tem muitos pacientes que eu falo assim, não come salada crua. Eles arregalam o olho e falam, como assim? Eu falo, não come coisa crua. Salada de folha não faz bem para todo mundo. Ah, é verdade? É verdade. Oxi, todo mundo fala bem da salada, que isso, aquilo. Exatamente. Mas precisa entender de fato o que a pessoa precisa, né? No a individualidade e aquele momento, perfeito. Isso você faz nas suas consultas, no seu acompanhamento? Isso, eu faço no meu acompanhamento. Né? Hoje eu só atendo 100% online. 100% online? 100% Não online. tem um escritório? Se a pessoa quiser me ver pessoalmente, não é através das consultas. É mesmo? As consultas hoje, elas são somente online. E é a mesma eficácia do presencial. Inclusive, eu vejo que as pessoas têm mais sucesso através do online. Eu acho que é um momento em que elas estão, assim, mais concentradas naquela conversa. É legal porque muitas delas estão em casa, então elas conseguem mostrar todos os suplementos, conseguem mostrar os alimentos que tem em casa. Então, isso também é um recurso válido. A internet facilita muito de eu enviar links, da gente acessar junto. Aumenta-se os recursos. Sim. E o momento da consulta fica muito específico para isso, para informações. Né? O meu objetivo é te dar autonomia. Né? Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu quero te dar autonomia para você, aonde você estiver, você saber o que tem que fazer. Isso é o mais importante. E possibilita, claro, atender pessoas
De todo o Brasil, do mundo todo, né? Então, tem muitos pacientes que são de fora. Então, isso é uma coisa que facilita bastante. E quanto tempo já você atende online? O online, na verdade, ele foi permitido pelo Conselho dos Nutricionistas a partir de 2020. Foi na pandemia. Então, antes disso, eu estava morando em São José. Então, só atendia presencialmente. Me mudei para Brasília em 2020. E comecei a atender online de lá. Assim que entrou a pandemia, né? Poxa, vou migrar para o online. E até então, desde então, eu continuo no online. Morando em São José? Agora morando em São José dos Campos. Que legal. E a adesão das pessoas, delas entenderem e colocarem em prática, elas colocam e tem esse feedback positivo mesmo online? Mesmo online, muitos. Inclusive, eu tenho muitos pacientes que são muito antigos, que já passaram diversas vezes comigo no presencial e que continuam comigo agora no online. Porque é o mesmo recurso, né? No sentido, claro, eu sinto falta, né? Desse olho no olho, do presencial, enfim. Não digo também que não é um desejo ou uma meta próxima, mas o mais importante da consulta nutricional é esse bate-papo, é essa troca, é a avaliação dos exames, é eu passar esse direcionamento em relação aos alimentos, situações do cotidiano, misturar o que com o que, é essa conversa, ouvir o paciente em relação aos sintomas, então isso não se perde. Uma dúvida que é muito comum é em relação à avaliação corporal, né, avaliação física. Como que faz isso de pesar? Eu sempre fui uma nutricionista que nunca valorizei muito isso, de composição corporal. Então eu tenho colegas que são, né, do time de, nossa, tem que vir aqui com tantos quilos a menos, e se pesa toda semana, e tira a medida. Eu falo, olha, se distancia disso. O mais importante é a sua sensação corporal. É como você tá se sentindo. No sentido assim de, nossa, eu tô me sentindo estufado, eu tô me sentindo bem nessa roupa, eu tô me sentindo com disposição, ou não, tô me sentindo inchado, tô me sentindo cansado, com dor, tô me sentindo, né? Então, essa sensação corporal pra gente é muito mais importante. Lógico, a gente considera o peso, a gente considera o emagrecimento, mas eu tiro muito da cabeça dessa noia de ter que ficar se pesando, se comparando, ficar muito em cima daquilo. Por exemplo, né, quando você chegou aqui, o que você me mostrou? Você mostrou a sua foto. Uhum. Isso é muito mais relevante, não é? A imagem que você tá vendo, você se lembrar da sua sensação de corporal quando você estava lá com tantos quilos e depois que você emagreceu 30. O que é mais importante? É o como você se sente. E isso tem que ser o foco. Né? Não o peso em si, né? Não o peso em si. A mesma coisa, isso eu falo muito. Uma pessoa quer emagrecer 30 quilos. O ponto de partida não é emagrecimento de 30 quilos. É olhar o ganho de peso como um sintoma. Então, o ganho de peso, ele é uma desordem. Uma desordem de quê? De paladar, de organização da rotina, de muito carboidrato, de deficiência nutricional, que daí tá me fazendo ter mais fadiga, e por isso eu quero atacar uma caixa de chocolate. O engordar é um sintoma de algum desajuste. E é melhor tratar a causa dele. Sem dúvida. Do que ficar remediando. Né? Sem dúvida, né? Porque é isso. Mulheres, principalmente, a gente vê muito, né? Dieta da lua, dieta da sopa. Demais, emagrece 10 quilos, opa, daqui a pouco engordei 15. Agora, né? A gente tá nesse boom do Ozempic. Isso aí. Tendo muita gente que, putz, emagreceu 15 quilos ano passado, chega pra mim, Ana, engordei 20, o que eu faço? Caramba. Vem cá, vamos lá. Né? Vamos tratar a causa. Então, tem muitos desajustes que vão fazer você comer mais. Que eu sei que vai além da força de vontade. Então, quando a gente pega, né, obesidade bem intensa, vem, né, a pessoa já vem até cabisbaixa, às vezes fala assim, Ana, tem muita gente que fala pra mim que é falta de força de vontade. Fala, que eu que não quero muito. Eu falo, não, eu sei que não é. Eu sei que tem alguma coisa fisiológica te dando esse impulso. Né? Todo mundo sabe o que é mais saudável. Né? O que é mais saudável? O filé de frango ou o hambúrguer com bacon e batata frita? Caramba, a gente sabe. Mas por que a gente não consegue? Esse não consegue é aí que eu ajo. Você não consegue por quê? Porque tá faltando ferro, tá faltando cromo, tá faltando vitamina D? Ou será que é o seu sono? Ou será que é o seu hormônio da insulina que tá tão alto que ele vai te dar esse impulso, ele vai te dar esse gatilho. Então, é aí que a gente tem que agir. Por isso que uma dieta de emagrecimento, mesmo ela tendo 1000 calorias, vai ter a pessoa que vai emagrecer rápido, vai ter a pessoa que não vai emagrecer. Muda. Essa individualidade muda porque o que muda é a raiz.
O que causou em cada um são por diferentes motivos. Entende? E é interessante analisar, de fato, qual é o motivo, porque cada ser humano é único e existem vários problemas, né? Exatamente. Tanto o estresse, o emocional, quanto a falta de deficiência de alguma vitamina. E às vezes é aquilo que você falou também. Às vezes eu tenho um problema que a outra pessoa é totalmente diferente. E para mim é um plano alimentar, para ela é outro. Então você age de acordo com o que cada indivíduo precisa, né? Isso, sem dúvida. Sem dúvida. E o mais importante é você também conseguir olhar para você. Você entender os seus sintomas. Você entender que determinadas coisas não são normais. Ou o que eu faço para resolver isso. Porque a gente também é muito transitório. Se a gente for pensar ao longo do nosso ano, nós provavelmente estamos muito diferentes de quando a gente estava lá em janeiro. Então, Sim. Isso é importante também. A gente sempre se auto-analisar para tudo, né? Mentalidade, enfim, tudo. Sim. E o exercício? Quanto que o exercício impacta na vida? Assim, qual porcentagem? O que você recomenda? Eu acho que exercício físico é fundamental. Acho que deixou de ser, assim, uma opção. Apesar que eu entendo. Eu tenho um cotidiano super corrido, sou mãe de 2 crianças pequenas, sou nutricionista, tenho múltiplas demandas. E eu sei que é complicado a gente encaixar isso na rotina, mas é necessário. Qual atividade física? Qualquer uma. Qualquer uma mesmo. Caminhada, bicicleta, correr para jogar bola com seus filhos, pular corda dentro do apartamento, subir e descer a escada, né? Mudar o elevador pela escada. Acho que qualquer coisa vale. É importante se movimentar. E é importante por vários pontos. Para você ter um gasto calórico, gerar essa demanda para o seu organismo. Durante a atividade física, a gente sinaliza muitos hormônios essenciais, então endorfina, que dá essa sensação, né, de bem-estar corporal, dopamina. Por muito tempo, eu fui do CrossFit. E CrossFit é um dos melhores geradores de dopamina. Porque a primeira vez que você já fez CrossFit alguma vez? Não, eu sou da luta, gosto de jiu-jitsu, porrada. Ixi Maria. Também, dopamina lá no alto. Né? CrossFit eu nunca fui, não. E musculação também que eu fiz. Ótimo. Eu comecei a fazer musculação. Na verdade, assim, vamos fazer uma retrospectiva um pouco mais antiga. Eu lá pelos, corta pra mim, 8, 9 anos. Sobrepeso, super gordinha na infância. É mesmo? Muito. De sofrer bullying, de apelido, como é que é? Baleia, saco de areia. Era isso aí. Era disso pra baixo, né? Já ouvi muito isso também. E nossa, eu lembro, eu brigava com os meninos e por conta disso, né? E aquelas piadinhas. Na nossa época, né? Aquilo passava em branco, digamos assim. Hoje até ia te perguntar isso. Hoje tá assim, muita gente enaltecendo o corpo obeso, dizendo assim, você pode ser feliz e aceitar do jeito que você é. Mas e a saúde? Será que uma pessoa bem acima do peso tá saudável? Mas será também que uma pessoa bem magrela, bem magra, né? Tá saudável? A gente vai entrar nisso depois. Continua o que você estava falando. E aí é isso, né? Então, assim, eu sempre fui bem gordinha em infância, não gostava de vegetais, me alimentava mal. A gente não tinha, né, essa consciência toda. E ali, por volta de uns 12 para 13 anos, lendo revistas, né? Então, falava assim, maçã faz bem pro cabelo, tal coisa faz bem pra pele. E aí caramba, quero testar isso aqui, vou comer isso aqui pra ver se melhora em mim. E aí, eu emagreci muito. Mudei meu metabolismo. Eu era o tipo de pessoa que fugia da atividade física. Eu lembro, eu escondendo, assim, no momento de atividade física, e falava que, eu vim com tênis ruim, não dá pra eu jogar. Sempre aquela desculpinha pra não fazer. Putz, sabe assim, era, vamos jogar queimada, escolhe o time. Daí eu falava assim, meu Deus, você é a última, né? Eu falava, quero jogar, tinha vergonha, não gostava de atividade física de jeito nenhum. Isso mudou nesse momento de processo de emagrecimento. E aí também a gente entra, né, naquilo sempre do julgamento das pessoas. Porque eu era novinha e eu lembro de eu ter esse julgamento de eu ser acima do peso. Olha só, eu lembro de uma festa, a fantasia que teve na minha escola. Isso eu tinha 10 anos. E era a festa do Havaí. Aí como que é a roupinha do Havaí das meninas, né? Top e sainha com a barriga de fora. E eu fui de vestido. E aí eu nunca... Posso até dizer o nome completo da menina que falou isso pra mim. Eu não sou rancorosa, gente, mas se vocês quiserem, eu falo o nome dela completo aqui pra vocês. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você sabe por que você veio de vestido, né?
Aí eu falei assim, não, dela, é porque você não pode ficar com a barriga de fora. Ela falou isso? Ela falou. E aí, eu lembro dessas situações, mas graças a Deus, até um agradecimento, eu tenho uma mãe sensacional, assim, e ela sempre me mostrou isso, né, de se valorizar, de se fortalecer. Minha mãe sempre trabalhou uma mentalidade comigo muito forte, positiva, otimista. Então, isso foi bom, porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Olha, o que eu me dedicar, eu vou ter sucesso, digamos assim. E aí foi isso. Lá, pro meado de uns 13 anos, eu decidi que não, que eu queria melhorar minha composição corporal, queria melhorar minha alimentação. E aí comecei a fazer caminhadas diariamente, fazer lá no Parque Santos Dumont. Todos os dias depois da aula, fazia um café da tarde, caminhava. Emagreci muito. E aí começaram os comentários ao contrário. Nossa, mas é muito magra. Nossa, mas meu Deus, parece que vai voar. Nossa, nananã. E aí, aquele momento, eu acho que eu amadureci muito no sentido assim... O que a gente tem que fazer com a opinião das certas pessoas? Embrulha e joga no lixo. Ignorar. Cuida do seu, foca no seu, na sua mente, no seu processo, no seu resultado, nas suas escolhas. Porque você precisa filtrar, senão a gente nunca vai estar satisfeito com nada na nossa vida. Sim, porque tudo vão falar, né? Se você tá Tudo vão falar. magra, vão falar. Se você tá gordo, vão falar. Eu, na Muito. época, eu emagreci bastante. Meu, perguntaram, você tá doente? Nossa, As pessoas você tá adoram passando falar fome, um isso. monte de coisa. Eu falava, meu, vai cuidar da sua vida. A vida As é minha, pessoas quem paga as contas sou eu. Ixi, as pessoas adoram. E aí depois, pô, eu fui dando uma engordadinha e falando, nossa, tá comendo bem. Meu, as pessoas falam, né? Ou se decide, né? Eu cuido da E sua vida. a gente é isso. Nós somos, né, seres humanos, coletivos. A gente tem, por mais que a gente trabalhe isso, a gente tem essa necessidade de comunidade, de saber o que as pessoas estão achando, de nos importar com a opinião. Mas a gente tem que se fortalecer quanto a isso. E isso, no processo de emagrecimento, né, no meu dia a dia ali de consultório, eu vejo muito. E eu falo assim, olha, pode pôr na ponta do lápis. Metade dessas pessoas que criticam são as pessoas que gostariam de estar fazendo isso e não tem a capacidade, não consegue. Você nunca vai ser criticado por quem tá fazendo mais do que você. Eu também tenho isso na minha cabeça. Mas nunca. Você nunca vai ver um cara que acorda às 5 da manhã e treina todos os dias falar que você tá treinando demais. E pelo contrário, pelo vai contrário, te elogiar, vai falar, meu, isso vai mesmo, te estimular. Vamos lá, vamos pra cima. Exatamente. Você nunca vai ver uma menina que leva a marmita pro trabalho te falar assim, caramba, tomando café sem açúcar. Você nunca vai ver. Quem que você vai ver falando isso? É quem não faz nada. É quem tá lá, enchendo a cara de bolacha. Então tem isso, né, das pessoas criticarem algo que internamente, às vezes nem elas têm a consciência de que elas não têm capacidade, né, não conseguem fazer aquilo. Elas gostariam, então é uma inveja Maquiada. ocultada, exatamente. E tem as pessoas que realmente não têm o discernimento. Tem gente que não tem o conhecimento de que emagrecer ajuda na saúde. Ela acha que aquilo é só estético, é uma futilidade. Gente, você estar bem com você estar bem de saúde, não é futilidade. Não Verdade. é. Você pode perceber, quando você treina bem e você tá com o corpo mais forte, a sua mente tá mais forte. Pô, nem me A sua fala. autoestima tá melhor. E não é autoestima de botar biquíni, de botar sunga. É autoestima de saber assim, ó, isso aqui é meu valor. Isso aqui eu aceito. Isso aqui eu não aceito. Capacidade pra tudo. Pra tudo. Pra relacionamentos, pra amizades, pra convívio familiar, pra tudo. Né? Então, assim, eu acho muito importante. E aí, quando eu comecei todo esse processo, também eu acho que foi um processo muito de mentalidade. E com 15 anos, eu fui para uma escola em que a educação física da escola era na academia. Então, você tinha o direito de frequentar a academia. Ali, eu virei, assim... Gente, eu fiz de tudo. Fiz musculação, fiz boxe, fiz yoga, não sei das quantas, fiz acrobacia, não sei do que, aula de jumping, dança do ventre. Fazia de tudo que tinha na academia. Ficava lá à tarde e fazia. Porque você já estava gostando disso daí? Já estava gostando, né? Ali eu estava com 15 anos, então eu já vinha me mantendo dentro do peso. Ali eu já sabia que no vestibular eu ia fazer para nutrição, que eu seria nutricionista. Então, também decidi bem cedo, assim, essa questão de profissão. E aí comecei. Adorei atividade física e entrei no CrossFit com 2016. Devia ter uns 22 anos. E daí era isso. Sempre fui da musculação, comecei a olhar CrossFit. Isso pra gente chegar lá na dopamina, que eu ia comentar lá no início. Uhum. Que é o seguinte... quando eu entrei lá, né, você vê aquelas caixas, aqueles negócios, falei assim, vamos ver qual que é, né? Falei assim, não vou conseguir fazer nada.
Falei, já tô vendo, né? Me lembrei lá da menininha fugindo da atividade física. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu fui no CrossFit, eu consegui pular na caixa. Pular com aqueles 2 pés. Nossa, daí ali eu me senti... Felizona. Caramba, que legal! Então isso é a dopamina, né? Você vê um desafio, você fala, vou fazer. E você consegue... aquilo te gera uma recompensa muito grande. Então, isso vem muito da atividade física. Então, por isso que eu acho que a atividade física é muito importante. Ela ajuda demais no processo de emagrecimento, né? Não só de emagrecimento, no processo de tudo que você falou, né? Da saúde, no estilo de vida, na qualidade de vida, né? Sim, é por isso que, né, tem gente que fala assim, ai, não treinei bem, meu reloginho aqui marcou poucas calorias. Fala assim, esquece isso, gente. Verdade, eu até ia te falar isso. Eu não tô, de fato, essa semana, nem semana retrasada, tô umas 3 semanas sem treinar. Até brinquei com o diretor ali. Mas quando eu tô numa semana focada, treinando, dormindo, comendo, nossa, é diferente. Eu sinto muito melhor, sabe? Com mais foco, fazendo 1 milhão de coisas. Você tá dando pro seu corpo o que ele precisa. Sim, né? Bem melhor. Nossa, não tem comparação. E aí, é isso. Gostei muito, fiz por muitos anos CrossFit e junto disso também, desde das caminhadas lá de quando eu era novinha, eu comecei a correr. Então, correr, pra mim, tem muito mais essa questão de alívio mental, de esvaziar mesmo. Porque quer ou quer não, olhando aqui agora um pouco de bastidor, eu como nutricionista, eu escuto muitas histórias. Histórias tristes, histórias felizes, histórias desafiadoras. Uhum. Então, eu sempre preciso estar bem, estar com a mente tranquila para poder dar um bom atendimento, para poder dar bons conselhos. E isso é muito importante. Então, eu acho que a atividade física também me ajuda muito nisso. De ter esse momento de dar essa vazão para esses múltiplos pensamentos, para essas coisas que entram. E para eu também não me tornar uma esponja, né? A gente tem que ser filtro, a gente não pode absorver tudo. Porque passam muitas histórias, né? Até mesmo notícias, né? Então, se a gente for ficar só vendo o jornal e absorvendo tudo isso, como que a gente fica, né? Não vive, né? Vai acabar adoecendo, né? Exatamente. E Ana, deixa eu te falar uma coisa. Para quem tá nos ouvindo, nos assistindo e quiser te conhecer mais, saber mais do seu trabalho, o que você faz, o que você fala, aonde elas podem te encontrar? 100% no Instagram. Né? Hoje, a minha principal ferramenta de comunicação é no Instagram. Então, Ana Paula Montemor. Eu até tirei o Nutri recentemente para deixar aí o nome um pouco mais fácil de ser encontrado, digamos assim. E hoje eu tenho as consultas todas online, né? Então, através do atendimento personalizado, faço todo o rastreio através dos exames de sangue, suplementação, e tenho o curso Desinflame na Prática, que é um curso onde eu reúno todos esses conhecimentos sobre inflamação. Então, para quem sofre de doenças inflamatórias intestinais, para quem sofre de doenças autoimunes, então, uma psoríase, uma endometriose. Então, são doenças que são beneficiadas por uma desinflamação, por um protocolo que melhore isso. E eu amo fazer o que eu faço e fico muito feliz por cada um que passa por mim. Que legal. E se a pessoa, quem estiver assistindo, quiser saber mais também sobre esse curso, tudo que a gente falou aqui tem lá para ela aprender? Isso, exatamente. E claro, tem muito conteúdo disponível. De graça, gratuito no seu Instagram. Eu vi mesmo que você faz bastante conteúdo falando sobre chá, sobre várias coisas do que a gente conversou aqui, né? Sim, entrando lá, né, uma passeada ali de 10 minutos, acredito que já consiga absorver bastante coisa interessante. E a minha missão é abrir os olhos, disseminar informação. Então eu até brinco, falo assim, gente, meu trabalho não é convencer ninguém, o meu trabalho é te informar. E eu acho que isso é o mais importante, a gente ter conhecimento para que a gente consiga aplicar ali de forma prática no nosso dia a dia, todos os dias. Sim, legal. Ana, a gente já está encaminhando para o final. Qual dica, qual sugestão, qual conselho você poderia dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Olha, eu acho que o principal seria tentar se alimentar de uma maneira mais natural possível, sem radicalismos. Então, hoje, se você me perguntar assim, Ana, qual alimento que você não come de jeito nenhum? Não tem. Eu como realmente de tudo. Mas 90% do que eu como é do bem. É uma alimentação limpa, sem corantes, sem conservantes, sem industrializados. Então, esses 10% eu abro a exceção para um doce, para um sorvete, para
um drink. Então, isso é importante da gente equilibrar. Atividade física e saúde mental. Acho que até o pilar, assim, que entraria muito é essa saúde mental. Ter momentos no seu dia que sejam prazerosos, que você trabalhe o seu desenvolvimento mental, de ser mais positivo, de trabalhar a confiança, porque isso vai te dar raízes para tudo na sua vida, para alimentação, para os seus negócios, para suas relações familiares. Pro dia a dia, né? Pro dia a dia, com certeza. Sim, show de bola. Que bom, que bom. Conteúdo rico que se você estiver nos assistindo aí e não for inscrito do canal ainda, se inscreve aí, deixa um comentário, curte aí também. Já sabe onde encontrar a doutora Ana Paula Montemor no Instagram, para conhecer mais o trabalho dela. E eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por vir aqui. Nossa, foi uma mentoria aqui, um curso, isso aqui praticamente. E ó, vou fazer um presente, então. Então, todo mundo que assistir, ouviu o podcast, foi lá me mandar, pode mandar mensagem ou comentário, eu vou enviar o meu e-book de shots antioxidantes, para já começar a desinflamar. Ó, você que está ouvindo, está assistindo esse podcast aqui, vai ganhar de presente um e-book. Como que é o nome do e-book? Dos shots antioxidantes. Dos shots. Aquelas misturinhas, vinagre de maçã, tem os shots de limão, tem vários. Tem mais de 15 receitas. Eu ensino ali a aplicabilidade, qual momento usar, os ingredientes. Então, para já... Porque a minha intenção é essa, não é só você absorver a informação, é já começar a usar, colocar em prática, exatamente. Que legal, ó. Então, se você está nos assistindo aí, para ganhar é só te chamar lá no direct. Só me chamar, falar que ouviu. Falar que veio que assistiu no Fala Vale Podcast, que é o seu e-book que você vai ganhar esse presentão da doutora Ana Paula Montemor. Isso. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, por toda a sua atenção aqui, por esse bate-papo que foi incrível, eu gostei demais. Que bom. Os meninos ali também gostaram muito, a gente aprendeu muito aqui. Eu, de verdade, falando de coração mesmo, eu vou melhorar na questão de alimentação, de sono, de atividade física, porque eu sei quanto isso é importante, né? Uhum. Eu sei quanto isso é importante e, de fato, agregou muito pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Que bom. E é sempre bem-vinda quando quiser voltar aqui, fazer outros bate-papos de outros assuntos, porque com certeza. Tem muita coisa pra falar. Tem muita ainda, coisa, é um assunto muito vasto, mas eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Foi um bate-papo realmente bem legal. Me senti super à vontade, agradeço todos vocês da equipe e com certeza virei novamente. A gente tem outros assuntos aí interessantes também pra gente colocar em prática. Sim. E pelo jeito também eu tenho o que aprender com você aí sobre algumas estratégias, então a gente vai trocando as figurinhas, né? Sim, vamos conversar sobre isso e mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado você que assistiu até o final. Que tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, eu vi o Instagram dela, é muito legal mesmo, tem muita informação de qualidade. Doutora Ana Paula, não é doutora, tá? O Instagram é Ana Paula Montemor. Isso. Tá? Lá você encontra todas as informações sobre ela e não esquecem do seu e-book. Manda lá no direct. Fala que você assistiu aqui no podcast o Fala Vale, que você vai ganhar esse e-book dela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.